Wong Hen, um entregador de comida, acelera pela cidade em sua motocicleta vermelha. Seu telefone vibra e ele atende a ligação. Uma voz de mulher desconhecida diz que está grávida de seu filho e que eles precisam conversar. Ocupado com as entregas, Wong Heng descarta a situação como um golpe, diz que não tem tempo e desliga irritado. Ele então acelera novamente, zigue-zagueando pelo trânsito. Wong Heng chega ao centro de entrega de comida 20, onde seus colegas de trabalho estão fofocando do lado de fora. Com um cigarro na boca, ele pergunta a um colega de trabalho mais corpulento sobre o que ele está murmurando. O colega de trabalho explica que a filha da prestigiosa família Su está se casando com o filho do homem mais rico da cidade, um assunto irrelevante para o Wong Heng. O colega de trabalho então mostra uma foto do celular da linda filha da família Su, reclamando que é um desperdício uma garota perfeita se casar com o filho do homem rico, a quem ele chama de saco de dormir feio e inútil. Ao olhar para a foto, o Wong Heng fica chocado ao perceber que a mulher lhe parece familiar. Seu colega de trabalho pega o telefone de volta e a memória de Wong Heng clareia. Seu colega pergunta se ele também acha uma pena uma boa menina ser desperdiçada com alguém tão horrível. Mas Wong Heng a reconhece como uma garota bêbada que uma vez tentou seduzi-lo. Uma percepção repentina o atinge. Foi ela quem ligou para ele momentos atrás. Ele se pergunta se a ligação não foi um golpe. Afinal, a cena volta para um mês atrás. A filha da família Su está cambaleando pelo corredor de um hotel. Tonta, ela suspeita que um homem chamado Shin Hao colocou algo em sua bebida. Ela vai para o que pensa ser seu quarto, 809. Mas, em seu estado de desorientação, ela confunde o número. Ela encontra uma porta ligeiramente entreaberta e se pergunta se esqueceu de fechá-la antes de entrar. Dentro daquele quarto, Wong Heng está sentado em sua cama, abatido e bebendo muito. Ele pensa em ter ouvido que sua aura era intensa demais para uma oportunidade e se resigna ao seu trabalho de entregador. Enquanto está sentado em sua cama, bêbado e abatido, a jovem mulher Suki tropeça em seu quarto e desaba na cama. Atordoada e febril, ela olha para ele e pergunta quem ele é e se ele pode ajudá-la, reclamando que sua cabeça está girando e que ela está se sentindo incrivelmente quente. Bêbado, Wong Heng fica cativado por ela, pensando em como ela é deslumbrante. Conforme ela se aproxima e implora por sua ajuda, ele fica nervoso, imaginando se está sonhando. Ele cerra os punhos com uma garrafa de bebida derramada ao seu lado. Sobrecarregado pela situação intensa, voltando ao presente, Wong Heng está perdido em suas memórias. Olhando para a foto de Suki no telefone de seu colega de trabalho, seu colega de trabalho Fat percebe que ele está distraído e o chama pelo nome. Feri começa a zombar dele, lembrando a todos como Heng sempre inventa histórias como dormir com uma estrela de cinema internacional. Ele pergunta sarcasticamente se Heng agora vai alegar que se envolveu com o Su. Os outros colegas de trabalho riem e relembram suas outras histórias fantásticas, como ser um traficante internacional de armas ou o chefão de uma família de elite de Pequim. Wong Heng permanece calmo. Ele acende um cigarro e diz que eles não entendem, afirmando enigmaticamente que o que ele faz é se esconder à vista de todos. Assim que um dos caras descarta suas alegações, a brincadeira é interrompida. Um luxuoso carro esportivo vermelho para em frente ao centro de entrega, chocando todos os motoristas. A porta do lado do motorista se abre e uma perna esguia e um salto alto saem. A mulher que sai é Suki, com aparência equilibrada e elegante. Os colegas de trabalho de Wong Heng ficam hipnotizados. Seus olhos se transformam em corações enquanto admiram sua beleza, chamando-a de arrasadora. Enquanto ela caminha em direção a eles, um cara a reconhece da foto. Eles percebem, chocados, que a família Su está parada diante deles e não conseguem entender por que ela estaria em seu humilde centro de parto. Suki se aproxima de Wong Heng, que está se espreguiçando casualmente, e pergunta por que ele não atende suas ligações. Seus colegas de trabalho, que estavam apenas zombando dele, ficam completamente chocados. Eles não conseguem acreditar que Wong Heng realmente conhece a famosa família Su. Wong Heng finge que não viu nenhuma chamada perdida e calmamente pergunta a ela o que está acontecendo. Indo direto ao ponto, Suki olha para ele nos olhos e afirma que está grávida e que o bebê é dele. Essa revelação deixa seus colegas de trabalho em choque. Eles gritam em descrença, incapazes de processar que esta mulher rica e bonita está carregando o filho de seu amigo. Um jura que nunca mais dirá que Heng está mentindo. Wong Heng fica surpreso, perguntando se ela tem certeza enquanto esfrega os olhos. Suki, com a expressão firme, diz a ele para ir com ela ao hospital para provar isso. Os colegas o pressionam a ir com ela, enquanto ela espera perto do carro. Estressada, Wong Heng decide ir e pede para um amigo substituí-la. Os dois então saem disparada no carro vermelho dela, deixando a equipe surpresa para trás. Dentro do carro, a tensão é grande. Wong Heng pergunta se o bebê é realmente dele. Suki responde secamente, questionando por que ela mentiria sobre algo tão sério. Parecendo resoluta, Wong Heng diz a ela que se o bebê for dele, ele assumirá a total responsabilidade por ambos. Suki lhe lança um olhar cético e zomba de sua promessa, questionando como ele assumirá a responsabilidade com seus ganhos no trabalho de entrega. Despreocupada, Wong Heng se recosta e afirma com segurança
segurança que não há nada de errado em viver honestamente e que sustentá-los não será um problema. Suki o lembra de seu status como parte da poderosa família Su em Jiangnin. Ong-heng simplesmente descarta isso, dizendo que status é a coisa mais idiota. Irritada com sua atitude indiferente, Suki pisa fundo no acelerador, fazendo o carro dar um solavanco violento e jogando Ong-heng para frente. Ele grita com ela, acusando-a de fazer isso de propósito e perguntando o que há de tão especial na família Su. A viagem tensa termina quando eles param em frente a um grande hospital. Suki estaciona e calmamente diz a ele que eles chegaram. Quando eles saem do carro, Suki avisa Ong-heng para não usar a palavra responsabilidade tão levianamente. Ela o lembra das sérias consequências que ele enfrentaria se sua família descobrisse que um entregador de comida a engravidou. Isso irrita Ong-heng, que declara apaixonadamente que não é uma piada para ele. Se o bebê for dele, ele assumirá a responsabilidade com certeza. Ignorando sua explosão, Suki diz a ele para entrar. Eles caminham por um corredor de hospital. Suki o leva até uma porta rotulada como sala de cirurgia. E Ong-heng para chocado, perguntando por que eles estão indo até lá. Suki olha para ele com uma expressão determinada e afirma que vai entrar, deixando que ele perceba sua verdadeira intenção de interromper a gravidez. Em pânico, ele agarra o braço dela para impedi-la. Ele implora, reconhecendo que ela provavelmente pensa que ele não conseguiria sustentá-la e há um filho, mas insiste que dinheiro não é problema e que ele encontrará uma maneira. Nesse momento, uma enfermeira se aproxima e informa Suki que é hora do procedimento. Suki olha para Ong-heng com um sorriso fraco e elegível, concorda com a enfermeira e puxa o braço dela. Ela entra na sala de cirurgia, deixando Ong-heng gritando por ela em desespero. Ele fica do lado de fora da porta fechada, se sentindo impotente e frustrado, pensando que não pode fazer nada para impedir essa mulher determinada. Dentro da sala de cirurgia, Suki está deitada na mesa com um avental de paciente. Um cirurgião pergunta se ela está pronta. Enquanto outro cirurgião prepara uma seringa, dizendo para ela relaxar, ela fecha os olhos. Mas, no último segundo, pouco antes do procedimento começar, ela levanta a mão e diz para eles esperarem. Enquanto isso, Ong-heng está sentado, curvado na sala de espera. Ele se resignou à situação, pensando que se ela está determinada a não ter o bebê, ele não pode impedi-la. De repente, a porta da sala de cirurgia se abre e Suki sai inalterada. Ong-heng fica atordoado. Ele se levanta de um salto, perplexo, e pergunta como ela já conseguiu sair, questionando se as cirurgias são tão rápidas hoje em dia. Suki, aparentemente imperturbável, diz ao Ong-heng, perplexo, que está cansada e pede para ele levá-la para casa. Ong-heng concorda confiante, passando um braço em volta dela e se gabando de que ele poderia até pilotar um jato de caça. Ele se senta ao volante do carro esportivo vermelho dela e sai dirigindo do hospital em direção a um bairro nobre chamado Luan. Durante o trajeto, enquanto Suki descansa, Ong-heng recebe uma ligação. A pessoa do outro lado da linha informa sobre um leilão naquela noite na Torre Jian, ao qual o velho quer que ele compareça. O interlocutor também menciona que Lin Qinyan, presidente da Câmara, está do lado deles. Ong-heng calmamente reconhece essas instruções, sugerindo um lado poderoso e misterioso de sua vida, desconhecido por Sui. Eles logo chegam a uma grande casa na propriedade da família Su. Ong-heng anuncia a chegada deles, acordando Suki. Ela sai do carro e diz a ele para ir embora antes que sua família o veja. Percebendo que ela está pálida, Ong-heng se oferece para acompanhá-la até a porta, mas ela rejeita friamente sua preocupação, dizendo para ele não se meter em seus negócios. No entanto, quando ela se vira, seu calcanhar fica preso em uma rachadura, fazendo com que ela perca o equilíbrio e grite ao cair. Com uma velocidade impressionante, Ong-heng avança e a pega antes que ela caia no chão. Enquanto a ajuda a se levantar, ele a repreende por ser desajeitada. Irritada, Suki pede para ele repetir o que disse, e ele insiste, chamando-a de incrivelmente desastrada. Num acesso de raiva, ela belisca o lado do corpo dele com toda a força, fazendo-o gritar de dor. O esforço repentino a afeta e ela estremece. Vendo seu desconforto, Ong-heng a surpreende ao pegá-la em seus braços. Ele a carrega para dentro da luxuosa casa e a coloca delicadamente em um sofá. Abrindo um kit de primeiros socorros, ele começa a cuidar dos pés descalços dela, que ela torceu na queda. Ela protesta, dizendo para ele ir embora, mas ele diz firmemente para ela parar de se mover. No momento em que ele está enfaixando seu tornozelo, eles são interrompidos por duas mulheres que entram na sala. As recém-chegadas são Yang Huimin, a mãe de Sui, e Lin Shufu, sua melhor amiga. A mãe de Suki olha para a cena em choque e exige saber o que sua filha está fazendo. Ong-heng e Sui explicam simultaneamente que ela torceu o tornozelo. Então, olhando para sua mãe atordoada, Sui anuncia calmamente que seu namorado estava apenas ajudando a aplicar um remédio. Ong-heng fica completamente surpreso. Sua mãe, Yang Huimin, fica ainda mais chocada, apontando um dedo trêmulo para Ong-heng uniformizado e gritando em descrença, perguntando se aquele homem é realmente seu namorado. Atordoada com o anúncio de sua filha, Yang Huimin exige furiosamente saber o que está acontecendo e quem é esse entregador
entregador, após um momento de silêncio, Soo-ki volta atrás, dizendo à mãe com um sorriso forçado que ela estava apenas brincando. Ela explica que torceu o tornozelo e o homem simplesmente a ajudou a entrar. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein? Sua mãe nervosa, mas aliviada, diz a Soo-ki que a assustou, lembrando-a de que ela está prestes a se casar com um membro da prestigiosa família Kim e não pode se dar ao luxo de cometer erros. Ong-heng, que estava em silêncio, fica ofendido com o claro desdém da mãe e pergunta o que há de errado em ser um entregador. Yang Hui-min zomba, gritando que ele é um Zé Ninguém de classe baixa tentando namorar alguém fora de seu alcance e que ele deveria continuar sonhando. O insulto dela atinge um nervo e uma expressão furiosa cruza o rosto de Ong-heng. Antes que a situação piore, Soo-ki intervém. Ela calmamente diz ao Ong-heng que ele pode ir agora e agradece por sua ajuda. Ele dá um breve ar e se vira para ir embora. Enquanto se afasta, a melhor amiga de Sui, Lin-shu, o observa com uma expressão pensativa. Depois que ele vai embora, Yan-hui diz a Lino para ajudar Sui a ir para seu quarto. Com nojo, ela ordena que alguém limpe o chão onde o entregador imundo estava. Mais tarde, em seu quarto, Lino ajuda Soo-ki a se sentar em sua cama e imediatamente pergunta sobre seu relacionamento real com aquele homem. Soo-ki inicialmente afirma que não há nada entre eles, mas Lino não acredita, insistindo que não pode ser enganada porque o jeito que Soo-ki olhou para ele claramente não era nada. Encurralada pela intuição de sua amiga, Soo-ki confessa a verdade. Ela está grávida de seu filho. Lin-shu fica completamente pasma, gritando incrédula que está grávida. Ela questiona o julgamento de Soo-ki, perguntando por que de todas as pessoas tinha que ser um entregador. Soo-ki explica que bebeu demais naquele dia e descarta isso como um acaso. Lino insiste, perguntando o que Soo-ki planeja fazer, lembrando-a de que não pode esconder a gravidez para sempre da poderosa família Shin. Para o choque de sua amiga, Soo-ki afirma firmemente que decidiu ficar com o bebê. Lino acha que sua amiga perdeu a cabeça. Soo-ki tenta tranquilizá-la, explicando que falou com o homem, Wang Ren, e ele prometeu assumir total responsabilidade. Mas Lino não está convencida. Ela grita para Soo-ki acordar, lembrando-a de que ela é filha da família Su. Ela descarta Wang Ren como um entregador indigno dela e avisa sobre consequências terríveis se a família Shin descobrir. Cansada do sermão, Soo-ki levanta a mão para detê-la, dizendo que descobrirá. Ela muda de assunto, perguntando por que Lin Fu está de volta à cidade. Lino explica que seu avô veio a Jiangning para se encontrar com um figurão e conferir um leilão naquela noite. Então ela foi junto. O desinteressado de Soo-ki irrita sua amiga. De repente, a expressão de Lino muda e ela anuncia que tem uma ideia brilhante. Inclinando-se, ela sussurra um plano sinistro para Soo-ki. Se seu segredo vazar, ela deve simplesmente alegar que o entregador a estuprou. Soo-ki responde com desgosto, comentando que ideia horrível é essa. Enquanto isso, Wang Ren deixou a propriedade Su e está caminhando pelo exclusivo distrito de Village. Ele pega seu telefone, murmurando que não há táxis nesta área. Nesse momento, um carro preto elegante para ao lado dele. Wang Ren observa enquanto um homem em um terno elegante sai. O homem mais velho de cabelos prateados se aproxima de Wang Ren e o cumprimenta respeitosamente como jovem mestre. Ele se apresenta como Lin Qing-yun, presidente da Câmara de Comércio de Juan, e explica que está lá para acompanhá-lo ao evento de licitação. Wang Ren, juntando as peças, relembra a conversa e confirma que seu avô lhe contou sobre o acordo, revelando uma conexão oculta com um poder imenso que contrasta com sua vida como entregador. Aceitando a oferta, Wang Ren diz a Lin Qing-yun que, antes do leilão, ele precisa de um banho e trocar de roupa. Lin Qing-yun concorda respeitosamente, prometendo providenciar tudo enquanto abre a porta do carro para seu jovem mestre. Eles partem em uma luxuosa limusine preta. A cena muda para um movimentado evento de licitação em um grande salão de baile repleto de convidados ricos. Wang Ren chega, agora transformado. Ele trocou o paletó de entrega por um terno elegante e sob medida, parecendo poderoso e confiante, enquanto observa a multidão. Enquanto ele está perto de uma janela, sua atenção é atraída por um rosto familiar. É Lin Shufu, a melhor amiga de Suki, em um deslumbrante vestido de noite branco. Ela se aproxima dele com desdém e pergunta o que o entregador está fazendo em um evento tão exclusivo. Antes que ele possa responder, ela tira uma conclusão precipitada, perguntando acusadoramente se ele está trabalhando meio período. Antes que Wang Ren possa corrigi-la, ela agarra seu braço e o puxa com força, dizendo que precisa conversar. Em um local mais isolado, ela o confronta, declarando que Sui é sua melhor amiga e está grávida por causa dele. Ela o avisa ferozmente que se ele não assumir total responsabilidade quando o bebê nascer, ela o fará se arrepender. Wang Ren fica completamente chocado com isso. Ele diz a ela que achava que Suki havia se
livrado do bebê no hospital. Lin Shufu informa furiosamente que ele está errado e Sui decidiu ficar com o bebê. Essa nova informação deixa Wang Heng atordoado, que exclama seu nome em descrença. Ele percebe que ela não deve ter feito a cirurgia. Liu Fu, vendo sua hesitação como um sinal de que ele poderia se esquivar de seu dever, repete sua ameaça, avisando que se ele tentar ir embora, ele se arrependerá. Para enfatizar seu ponto de vista, ela esfrega com força seu salto-agulha em seu sapato, fazendo gritar de dor enquanto ela se vira com uma satisfação sombria. Assim que Linus sai, a voz de um locutor corta o salão de baile, informando aos convidados que o leilão está prestes a começar. Ainda processando que Suki ficou com o bebê, Wang Heng é tomado por uma nova urgência. Ele não consegue acreditar e decide terminar seu negócio rapidamente para poder ir procurá-la. Naquele momento, uma mulher de terno se aproxima e o cumprimenta respeitosamente como jovem mestre. Ela se apresenta como Liu Yua, sua nova assistente, designada pelo presidente Lin Qingyun. Ao cumprimentá-la, Wang Heng declara que é hora de ir. Os dois caminham em direção à área do evento principal com uma presença poderosa. Quando encontram seu lugar, um homem robusto e extravagantemente vestido se dirige à frente. Ele anuncia presunçosamente aos participantes que o principal lance do dia, o projeto do novo distrito, está sendo reivindicado pela família Xin. Torcendo o bigode, ele avisa a todos para mostrarem respeito ou enfrentarem as consequências. Este homem arrogante é Qin Lei, o jovem mestre mais velho da família Xin. Wang Heng pergunta ao seu assistente quem é o homem. Liu Yua explica que ele é da família Xin, uma das famílias mais ricas de Jiangning e sua maior rival no projeto. Com um herdeiro desdenhoso, Wang Heng questiona se um cara como ele poderia competir com ele. Liu Yua elabora que os Xin planejam ganhar o projeto e então alavancar sua aliança matrimonial com a família Su para ajudá-los a sair de alguns problemas. A menção à família Su faz tudo fazer sentido para Wang Heng. Ele se lembra do discurso de seu colega de trabalho sobre a senhorita Su ter se casado com um cara rico e desprezível. Ele percebe que este homem arrogante, Qin Lei, é o noivo com quem Sushi deveria se casar. Com um olhar sombrio, ele agora vê o quadro completo que conecta o noivado de Suki, os problemas de sua família e essa guerra de lances. O leiloeiro apresenta o item principal, lote 53, no novo distrito. Sem hesitar, Qin Lei levanta sua raquete e abre com um lance de 5 bilhões. A multidão irrompe em sussurros chocados, percebendo que a família Qin está decidida a vencer. Eles murmuram que, com o casamento Qin-Su iminente, ninguém ousaria desafiá-los. Assim que o leilão parece decidido, Wang Heng calmamente levanta sua raquete de lances e contra-ataca com 6 bilhões. A sala fica em silêncio atordoado, então irrompe em conversas frenéticas. Os convidados se perguntam quem é esse homem audacioso, supondo que ele não deve ser um local para ousar ir contra a família Qin. Eles acreditam que o projeto era uma coisa certa para os Qins e não deixarão isso passar. Do outro lado da sala, a expressão presunçosa de Qin Lei desaparece, substituída por pura raiva. Ele aperta o punho com tanta força que os nós dos dedos ficam brancos. Ele olha furiosamente para Wang Heng e grita do outro lado da sala, exigindo saber quem diabos ele é e acusando de procurar encrenca. O confronto começou. Diante da explosão de Qin Lei, Wang Heng permanece composto. Ele calmamente aponta que eles estão em um leilão onde o maior lance vence e pergunta se há algum problema. Qin Lei, com o rosto contorcido de raiva, retruca, perguntando se Wang Heng não ouviu dizer que a família Qin queria aquele projeto. Com suprema confiança, Wang Heng responde que ouviu perfeitamente bem, mas questiona o que isso tem a ver com ele. Os convidados ao redor ficam chocados, murmurando sobre quem é esse homem misterioso que ele ousaria desafiar a poderosa família Qin para não ficar para trás. Um Qin Lei enfurecido levanta seu remo e grita um lance de 700 milhões. Sem pestanejar, Wang Heng contra-ataca com 800 milhões. A guerra de lances continua e a tensão aumenta. Qin Lei corre até Wang Heng com sua comitiva, chegando perto dele e gritando que na cidade de Jiangning, a família Qin é a lei. Ele faz um lance final desesperado de 900 milhões, desafiando Wang Heng a continuar dando lances se ele quisesse morrer. Wang Heng simplesmente ri, uma imagem de diversão calma, e anuncia casualmente um lance de 1 bilhão. Tendo sido humilhado total e publicamente, Qin Lei finalmente explode. Ele grita que Wang Heng está pedindo por isso e ameaça cortá-lo em pedaços enquanto desfere um soco selvagem no rosto de Wang Heng. Mas Wang Heng é incrivelmente rápido. Ele se esquiva facilmente do ataque desajeitado e com um único movimento desfere um soco poderoso no rosto de Qin Lei. Enquanto Qin Lei é lançado voando, gritando de dor, Wang Heng pergunta com desprezo se ele achava que conseguiria enfrentá-lo sozinho. Enquanto Qin Lei fica atordoado, seus dois guarda-costas se levantam de um salto e avançam contra Wang Heng. A luta que se segue é brutalmente eficiente. Wang Heng se move com uma velocidade incrível, despachando sem esforço com chutes e socos poderosos, deixando-os derrotados no chão do salão de baile. Qin Lei se levanta com dificuldade, segurando seu rosto machucado em descrença. Ele grita com Wang Heng, acusando-o de desejar a morte por ousar encostar a mão nele. Wang Heng, com um sorriso
frio, retruca que é ele quem está batendo agora. Ele lança outro ataque, fazendo um dos homens de Kinley voar pelos ares com um chute poderoso. O guarda-costas cai com um baque alto diretamente em cima de seu chefe, nocauteando os dois em uma pilha indigna. Com a luta terminada em segundos, Wang Heng permanece calmamente em meio ao caos. Ele se vira para a sala atordoada e pergunta casualmente ao leiloeiro aterrorizado se mais alguém vai dar um lance. O leiloeiro, gaguejando, responde rapidamente que não há outros licitantes. Após vencer o leilão, os negócios de Wang Heng são concluídos. Ele se volta para sua assistente, Liu Yua, e a instrui a assinar os documentos e transferir os fundos, explicando que tem negócios urgentes. Ele dá um último aceno e sai confiante do salão de baile, deixando todos processarem a chocante demonstração de poder que acabaram de testemunhar. A história muda para uma sala opulenta, onde Lin Shuai está diante de seu avô, que é o mesmo Lin Xinyun que serve Wang Heng. Ela pergunta por que ele a chamou lá com pressa, fazendo com que ela perdesse o leilão. Seu avô a adverte para ter cuidado quando o convidado chegar, admitindo que ainda não descobriu o temperamento dessa pessoa. Lin Sufu zomba, imaginando que figurão poderia fazer seu poderoso avô agir com tanta cautela. Nesse momento, um auxiliar entra e informa ao presidente que o leilão terminou. Lin Xinyun pergunta se a família Xin venceu, mas o auxiliar relata que outra pessoa foi a vencedora. Lin Yu fica chocada, exclamando que é impossível. Ela não consegue acreditar que o projeto escapou das mãos da família Xin e se pergunta quem seria ousado o suficiente para arrebatá-lo. Seu avô a informa calmamente que a pessoa por quem eles estão esperando chegou. Olhando para o telefone, provavelmente em busca de uma atualização de notícias, Lin Sufu comenta que essa pessoa é muito arrogante. Decidindo que essa notícia é importante demais para esperar, ela diz ao avô que está saindo para ligar para sua amiga na Ansuki. Enquanto caminha pelo corredor, ela está absorta em seus pensamentos e em seu telefonema. Ela pensa em como o fracasso da família Xin coloca em risco sua cooperação planejada com a família Su. Determinada a dar a notícia à sua melhor amiga, ela não presta atenção para onde está indo. Ela anda direto em Wang Ren, que está indo na direção oposta. A colisão é chocante e ela solta um pequeno grito ao esbarrar em seu peito. Furiosa, ela olha para cima e fica chocada ao ver seu rosto. Ela grita com ele, exigindo saber por que é ele de novo e repreendendo o entregador de comida fedorento por não prestar atenção por onde anda. No entanto, sua ligação urgente tem precedência. Ela rapidamente vira as costas para o silencioso Wang Ren e continua andando, falando ao telefone para contar a Su e suas notícias importantes. Wang Ren simplesmente a observa partir com uma expressão silenciosa e ilegível. Depois que Lino sai, Wang Ren entra para se encontrar com Lin Ningyun. O homem mais velho o cumprimenta respeitosamente. Wang Ren confirma que seus negócios no leilão estão encerrados e então pergunta casualmente sobre a mulher que acabou de encontrar. Lin Xinyun a apresenta como sua neta, Lino, mencionando incisivamente que ela é solteira. Ele a elogia, dizendo que ela admira muito Wang Ren e sempre quis conhecê-lo. Essa tentativa de encontro diverte Wang Ren, que a dispensa com um cansado. Me dá um tempo. Mudando de assunto, Wang Ren se senta e pergunta a Lin Xinyun se ele conhece Su Qi. Lin Xinyun explica que ela é a jovem da família Su, o talento mais destacado de sua geração, mas foi mantida fora dos holofotes porque a família favorece os filhos em detrimento das filhas. Ele confirma que a família Qin pretendia uma aliança matrimonial com a família Su após vencer o projeto, mas como Wang Ren interveio, esse plano foi adiado. Curioso, Wang Ren investiga mais detalhes pessoais, perguntando sobre a vida cotidiana e a história romântica de Su Qi. Lin Qinyun informa que a família Su tem uma criação muito rígida e que Su Qi tem uma personalidade teimosa. Ele afirma que ela não se envolve facilmente com as pessoas e, até onde ele sabe, nunca teve um namorado. Essa nova informação traz um sorriso malicioso ao rosto de Wang Ren. Nesse momento, seu telefone toca. O identificador de chamadas mostra o nome de Su Qi e ele atende suavemente, dizendo que estava pensando nela. Do outro lado, Su Qi pergunta se ele tem tempo e diz que gostaria de vê-lo. Wang Ren concorda imediatamente e pergunta onde ela está. Com seus assuntos urgentes resolvidos, Wang Ren se levanta para ir embora. Ele diz a Lin Qinyun que está indo embora e que pode voltar para o velho. Enquanto Wang Ren sai, Lin Qinyun faz uma última tentativa de promover sua neta, mencionando que ela se formou na Royal Academy em Londres, assim como Wang Ren. Desinteressado, Wang Ren o ignora, dizendo que eles podem falar sobre isso na próxima vez. A cena muda para um parque com vista para a cidade, onde Su Qi está sentado sozinho em um banco, parecendo pensativo. Um momento depois, Wang Ren chega em sua motocicleta vermelha, agora de volta em seu terno elegante. Ele se aproxima e se senta ao lado dela. Colocando um braço em volta dela, ele vai direto ao ponto. Ele diz a ela para não se preocupar com a criança e que apoiará os dois. Ele então faz uma oferta definitiva, dizendo a ela que se ela quiser se casar, eles podem ir se registrar quando quiser, solidificando sua promessa de responsabilidade. Apesar de sua promessa confiante, Su Qi permanece cética. Com um sorriso largo, ela questiona sua capacidade de arcar com tal compromisso. Imperturbável, Wang Ren olha
olha para longe e pergunta o que não conseguiria comprar. Para provar seu ponto de vista, Suki levanta o pulso, mostra seu relógio caro e pergunta se ele sabe o custo. Com uma perícia surpreendente, Wang Ren identifica corretamente o relógio como um Pasha d'Artier, um modelo de ouro rosa de 18 quilates de 42 milímetros, e declara corretamente seu preço de 352 mil. Suki fica visivelmente chocada com seu conhecimento detalhado. Ela o pressiona, perguntando quanto ele ganha em um ano como entregador e quantos anos ele teria que trabalhar apenas para comprar aquele item. Wang Ren a tranquiliza para não se preocupar com dinheiro e a incentiva a ter o bebê. Ele afirma com segurança que definitivamente não deixará que ela ou a criança passem por falta de bens materiais, até mesmo se gabando de que sustentá-los não seria um problema. Suki, revirando os olhos diante de sua declaração grandiosa, pergunta secamente se não se gabar ou mataria. A conversa é interrompida quando o telefone de Suki toca. Ela atende e a voz frenética de sua mãe está do outro lado da linha. Sua mãe exige que ela volte para casa rapidamente, informando que Xin Yang está na casa esperando para discutir o casamento. Suki responde calmamente ao chamado. Virando-se para Wang Ren, ela pede que ele a leve para casa. Com um sorriso encantador, ele diz que seria um prazer. Ele a ajuda a subir em sua motocicleta e eles aceleram. Durante o trajeto, Suki se apoia nas costas de Wang Ren com um sorriso fraco e tranquilo no rosto enquanto fecha os olhos aparentemente contente. Logo, eles chegam de volta à propriedade da família Su. Wang Ren a acompanha até a porta da frente e quando entram, Suki anuncia à mãe que está em casa. Sua mãe, Yang Hui, aparece imediatamente irritada. Ela repreende a filha por ter ficado tanto tempo fora, dizendo que Xin Yang estava esperando. Ao fundo, um homem robusto de terno está sentado no sofá. Suki simplesmente afirma que saiu para dar uma volta. Sua mãe então percebe Wang Ren atrás dela e pergunta com desaprovação por que ela trouxe alguém de volta, lembrando-a de que o dia do casamento dela com Xin Yang está se aproximando. O homem no sofá se levanta e cumprimenta Suki, confirmando que veio discutir os assuntos do casamento. Ele dá um sorriso suave e se apresenta como Xin Yang, o segundo jovem mestre da família Xin. Diante de seu noivo Xin Yang, Suki tenta adiar o casamento. Ela diz a ele que, como a família Xin perdeu a licitação do projeto do novo distrito, a cooperação planejada da família não foi finalizada e, portanto, o casamento deles também deve ser adiado. Xin Hao, no entanto, descarta a licitação perdida como um assunto pequeno. Com um sorriso sinistro, ele insiste que eles devem se casar primeiro e todo o resto pode ser negociado depois. Seus pensamentos revelam suas verdadeiras intenções. Ele planeja levá-la para a cama primeiro e depois decidir se dará à família dela o dinheiro de que precisam. A mãe de Suki, Yang Huimen, tenta desesperadamente salvar a situação. Ela implora à filha, lembrando-a de que Xin Yang prometeu 1 bilhão para ajudar a família Su assim que eles se casassem. Mas Suti a interrompe com um ríspido. Com determinação feroz, ela declara que não se casará com ele. Sua recusa deixa sua mãe e Xin Yang atordoados. Tomando um passo ousado, Suki caminha até Wang Ren, pega seu braço e anuncia que não só não se casará com Xin Yang, como também está grávida de um filho de Wang Ren. Sua mãe grita horrorizada, agarrando sua filha e exigindo se ela entendeu o que ela está dizendo, ressaltando que Wang Ren é apenas um entregador de comida. Suki implora à mãe, insistindo que não quer ser forçada a se casar com Xin Yu e prometendo que com o tempo poderá ajudar a família Su a superar sua crise. Enfurecida pelo comportamento vergonhoso de sua filha, Yang Hui levanta a mão para dar um tapa em Suki, mas antes que ele acerte, o braço de Wang Ren dispara e segura firmemente seu pulso, interrompendo o golpe. Ele olha para ela friamente e pergunta o que há de errado em ser um entregador. Ele então volta a acusação de vergonha para ela, questionando se casar a própria filha com um canalha por lucro é considerado ter alguma vergonha. Enquanto ela se debate em seu aperto, grita para o entregador fedorento soltá-la. A situação piora. Xin Yu, que estava assistindo ao drama, finalmente explode. Ele aponta um dedo acusador para Sushi com o rosto contorcido de raiva e a chama de vadia sacana que ele nunca esperava que fosse tão indecente. Ele reclama sobre como ela deixou um entregador montá-la e então volta sua fúria para Wang Heng, jurando matá-lo. Suki só consegue ficar parada, atordoada e horrorizada. Antes que Xin Hao possa agir, Wang Heng se move na velocidade da luz. Ele desfere um tapa poderoso no rosto de Xin Hao, fazendo-o cambalear para trás e cair no chão. Wang Heng então puxa uma Suya atordoada para trás de si de forma protetora. Ele olha para Xin Yu caída e declara que ela está grávida de seu filho, o que a torna sua mulher, e questiona quem lhe deu coragem de tentar bater nela. Deitado no chão, Xin Yu vive em descrença por Wang Heng ter ousado bater nele. Com sua fúria transbordando, ele pega um cinzeiro pesado de uma mesa próxima e avança contra o casal, gritando que vai matá-los. Com um sorriso calmo e reconfortante, Wang Heng diz a Suki para ficar atrás dele, e ela concorda nervosamente. Enquanto Xin Yu avança, balançando o cinzeiro, Wang Heng se esquiva facilmente do ataque. Em um movimento, ele desfere um soco devastador no queixo de Xin Yu, fazendo-o voar para trás, o cinzeiro escorregando
escorregando de suas mãos. Enquanto Shin-Yu fica atordoado, Wong Heng fica de pé sobre ele e declara que ousa tocar em sua mulher. Sem terminar, Wong Heng sobe em cima do homem espancado, agarra-o pelo colarinho e diz que hoje vai lhe dar uma lição. Ele desfere uma série de socos brutais no rosto de Shin-Yu, ignorando os gritos agonizantes e os pedidos desesperados de socorro de sua vítima. No momento em que levanta o punho para mais um golpe, Suki grita para que ele pare. No mesmo instante, uma voz poderosa acoa, exigindo saber quem ousa agir de forma tão presunçosa. Um grupo de figuras imponentes entra, liderado por um homem idoso e digno, com uma longa barba branca e uma bengala. Suki olha para o homem com choque e medo e o chama de avô. A chegada do patriarca da família paralisa a todos. O avô de Suki, ladeado por outros familiares, observa a cena. Shin-Yu espancado no chão, Suki com um homem estranho e sua mãe em choque. A expressão do velho é sombria ao anunciar que ouviu tudo. Ele volta seu olhar penetrante para sua neta e, batendo com a bengala no chão, exige saber se é verdade que ela está grávida do filho desse entregador. Com resignação silenciosa, Suki confirma que sim. A confissão deixa a família Sui em pânico. Eles gritam que a situação é ultrajante e que não podem se dar ao luxo de ofender a poderosa família Shin. Seu avô, com o rosto contorcido de fúria, grita que a única solução é o aborto imediato da criança. Shin Hao, no entanto, se levanta com dificuldade e discorda. Ele grita que mesmo que ela aborte a criança, uma cadela como ela nunca colocará os pés na casa de sua família, deixando a família Sui arrasada. O peso da situação se torna demais. Eles começam a lamentar que tudo acabou, culpando uns aos outros por estragar Suki e lamentando que a família Sui agora esteja acabada. Sushi fica em silêncio em meio às acusações. Seu rosto é uma máscara de tristeza. Finalmente, ela explode, dizendo a todos para pararem de discutir. O estresse emocional e físico cobra seu preço, e ela grita de dor, segurando a cabeça enquanto a tontura a domina. Antes que ela caia, Wong Heng está lá para segurá-la. Ele a segura firme e a tranquiliza, dizendo para ela não ter medo e que ele a levará embora. Enquanto ele a pega em seus braços, sua família, incluindo seus pais, correm até ela, exigindo que o entregador fedorento a solte e ameaçando quebrar suas pernas. Wong Heng olha para eles com total desprezo e pergunta se eles sequer se dizem humanos. Sem dizer mais nada, ele se vira e começa a sair de casa, carregando Suki, agora desmaiada. Quando os pais dela tentam bloquear seu caminho, ele o chuta para o lado sem esforço, fazendo-os cair no chão. Ele para na porta e se vira para a família atordoada e aterrorizada. Com determinação fria e inabalável, ele declara que levará Sui com ele e pergunta se alguém tem algum problema com isso, deixando-os totalmente impotentes para detê-lo. Com Suki inconsciente em seus braços, Wong Heng diz à sua família atordoada que, como ninguém se opõe, ele está indo embora. Ele a leva da caótica propriedade Sui para seu moderno apartamento em um arranha-céu. Lá dentro, ele gentilmente deita Suki, ainda inconsciente, em seu sofá. Ao fazer isso, um cartão escorrega de sua bolsa e cai no chão. Após certificar-se de que ela está descansando, Wong Heng vê o cartão e o pega. Ele o examina e fica surpreso ao perceber que hoje é seu aniversário. Ele sente uma onda de pena dela, pensando que, embora ela venha de uma família rica, parece que ninguém se lembrava de seu dia especial. Olhando para sua forma adormecida, ele resolve mostrar a ela do que é capaz, reafirmando que ela é sua mulher. Cerca de 20 minutos depois, Sushi começa a se mexer. Ela se senta lentamente, grogue e desorientada, esfregando os olhos e se perguntando onde está. Nesse momento, Wong Heng sai de outro cômodo usando um avental. Ele lhe estende uma tigela de comida, dizendo que ela deve estar com fome agora que acordou. Suki caminha até a mesa de jantar, onde Wong Heng preparou uma refeição elaborada que ele preparou especialmente para ela. Ela fica impressionada com o aroma delicioso dos vários pratos, que incluem iguarias cozidas no vapor, uma travessa de frutas e queijos e várias bebidas. Wong Heng se gaba de que suas habilidades culinárias são tão boas que até uma princesa de Dubai imploraria para provar. Divertida com sua arrogância, Suki sorri e pergunta se ele morreria se não se gabasse. Quando se sentam para comer, Sushi fica séria. Ela diz a ele que por hoje ele está proibido de dizer a palavra morrer, deixando Wong Heng confuso. Antes que ele possa perguntar, ele revela sua surpresa. Ele pega um pequeno bolo rosa com uma única vela acesa. Com um sorriso confiante, ele o entrega para a surpresa Sui e lhe deseja um feliz aniversário. Completamente pega de surpresa, Sui cobre a boca em choque e pergunta como ele poderia saber que era seu aniversário. Wong Heng apenas sorri presunçosamente, perguntando se ela o acha incrível. Tomada pela emoção, Sushi fica sem palavras enquanto uma lágrima se forma em seus olhos. Percebendo isso, Wong Heng brinca com ela, perguntando se ela está com vontade de chorar e dizendo que não tem problema chorar. Ele então se gaba de poder lhe dar seu ombro, algo que nem mesmo as supermodelos internacionais conseguem. Sua arrogância absurda quebra a atenção e Suki solta uma risada genuína. Ele então a incentiva a experimentar a comida. Ela dá uma mordida e admite que está gostoso, ao que ele responde confiante que é claro que sim. Depois de comerem por um tempo, Wong Heng diz a ela para fazer
fazer um pedido em seu bolo. Suki fecha os olhos, junta as mãos e concorda silenciosamente. Quando o momento passa, Won-Hen fica sério e pergunta a ela quais são seus planos. Suki olha para ele com seriedade e o lembra de sua promessa de apoiá-los, perguntando se ele vai voltar atrás em sua palavra. Won-Hen garante a ela que não vai, mas propõe um desafio. Ele pergunta se ela realmente ousa se casar com um entregador como ele. Empolgada, Suki se levanta e declara que ousa, acrescentado que se ele não os apoiar, ela simplesmente se casará novamente. Ao ouvir isso, Won-Hen decide e diz a ela que eles registrarão seu casamento no dia seguinte. Com determinação feroz, ela concorda, afirmando que não tem medo. Satisfeito, Won-Hen se recosta com um sorriso e diz que está resolvido. Seus planos são interrompidos quando o telefone de Won-Hen vibra. Ele diz a Suki que precisa atender a ligação e ela concorda. Ele sai para a sacada para atender. A pessoa do outro lado da linha, a quem ele chama de Xiaohua, o avisa freneticamente que ele está em perigo. Xiaohua, que chama Won-Hen de chefe, diz que um assassino chamado Hydra está vindo para a cidade de Jiangning para matá-lo. Won-Hen permanece calmo e pergunta se a fonte é confiável e se eles podem confirmar a localização de Hydra. Xiaohua relata que Hydra foi vista pela última vez perto da vila da família Lin. Acendendo um cigarro, Won-Hen diz friamente ao seu subordinado que entende e que arranjará tempo para cuidar do assassino amanhã. Enquanto Won-Hen está na sacada, Sui está sentada no sofá falando ao telefone e comendo seu bolo. Ela está em uma ligação com sua melhor amiga Lino, que lhe deseja feliz aniversário e pergunta se ela foi a primeira. Com um sorriso divertido, Sui diz à amiga que foi a segunda. Chocada, Lino pergunta quem foi o primeiro, na esperança de que não fosse Shin-Heng. Sui olha para a sacada e revela que foi ele. Sua amiga fica furiosa, exigindo saber como ela se envolveu com aquele entregador novamente. Enquanto ela dá outra mordida no bolo, Sui suspira e conta a uma Lin-Chu Antonita que é uma longa história, mas que eles decidiram registrar seu casamento amanhã. Essa notícia deixa sua amiga em pânico, que pergunta se ela enlouqueceu por se casar com um entregador e exige sua localização. Sui responde calmamente que está na casa dele. Uma Lino preocupada tenta acalmá-la, prometendo descobrir algo. Ela declara que irá implorar ao misterioso figurão que ganhou o leilão, aquele que seu avô conhece, para ajudar Sui, que não importa o que aconteça. No entanto, a ligação é interrompida repentinamente e Sui fica se perguntando o que aconteceu. Enquanto isso, na sacada, a conversa tensa de Won-Hen continua. Seu subordinado acrescenta mais notícias preocupantes, informando de que a princesa mais velha perguntou sobre seu paradeiro 2 dias antes. Won-Hen fica mais sério, exigindo saber se Xia disse a ela que estava em Jiangning. Seu subordinado explica nervosamente que não teve escolha, pois conhece o temperamento da princesa e temia que ela o castrasse se ele não tivesse obedecido. A notícia é tão chocante que Won-Hen fica sem palavras e deixa cair seu isqueiro. Ele grita ao telefone, furioso porque seu subordinado de confiança o delatou. Xia tenta amenizar a situação, sugerindo que a origem familiar da princesa a torna uma ótima opção para seu chefe e que ele deveria simplesmente ceder. Won-Hen o interrompe com raiva, exigindo saber quando ela chegará. Ao ver a fúria do chefe, Xiaohua dá uma desculpa dizendo que o sinal está ruim e desliga abruptamente, deixando Won-Hen furioso. Ele fica sozinho na sacada, agachado de frustração, pensando que a situação é muito ruim. Nesse momento, seu telefone vibra com uma notificação e, irritado, ele se pergunta quem o está incomodando agora. Ele olha para a tela e vê uma mensagem de texto de um número desconhecido. A remetente se apresenta como Lin Su-Fu, neta de Lin Qin-Yun menor que o NK maior que I. Na mensagem, ela propõe uma parceria comercial, sugerindo que, como ele é novo na cidade, cooperar com a família Su no projeto do novo distrito seria mutuamente benéfico. Desesperada para ajudar a amiga, ela faz uma oferta ousada, prometendo que, se ele concordar, ela fará qualquer coisa que ele pedir. Ao ler sua proposta descarada, Won-Hen sorri, pensando que ela certamente tem coragem. Quase imediatamente, seu telefone toca. É Lin Qin-Yun, que claramente soube da mensagem de texto de sua neta. Ele pede desculpas profusamente pelos problemas que ela causou. Won-Hen calmamente diz a ele que está tudo bem. Assumindo o comando, Won-Hen dá a Lin Ning-Yun 2 instruções claras. Primeiro, ele precisa de um rifle de precisão e 2 balas, que ele pegará amanhã. Segundo, ele ordena que Lin dê a Suki autoridade total sobre o projeto do novo distrito, proibindo qualquer outra pessoa da família Su de se envolver. Sem hesitar, Lin Qin-Yun concorda em cumprir as ordens de seu jovem mestre. Mais tarde, enquanto Won-Hen está na sacada, Suki está relaxando em seu apartamento, deitada na cama e lendo. Seu telefone vibra com uma mensagem de sua melhor amiga, Li Nu. A mensagem traz notícias emocionantes. Li Nu contatou o misterioso figurão que ganhou o projeto do novo distrito. Ela diz a Suki que ele concordou em cooperar com a família Su e, mais importante, insistiu que Suki ficasse no comando. Eles devem se encontrar no dia seguinte para discutir os detalhes. Exultante, Suki responde alegremente, confirmando que haverá amanhã. Nesse momento, Won-Hen entra novamente e percebe sua expressão feliz, perguntando o que a deixa de bom humor, ainda o vendo apenas como
como um entregador, ela descarta o assunto como um assunto de projeto que ele não entenderia. Ela então parece surpresa por ele a ter encontrado lendo, e ele brinca dizendo que não esperava que ela tivesse o hábito de ler livros. Ele se inclina para perto, seus rostos a centímetros de distância, e sussurra que há muitas coisas que ela não espera dele. Perturbada pela proximidade, Soo-ki cora e gagueja, perguntando o que ele está fazendo e lembrando de que concordar em se casar com ele não significa nada. Mas em vez de fazer qualquer movimento, Wang Ren gentilmente pega um travesseiro da cama. Ele diz a ela que se ela estiver cansada, ela deve descansar e que ele dormira no sofá. Ao sair, ele acrescenta despreocupadamente que ler na cama não é bom para mulheres grávidas, deixando uma mulher corada e sem palavras para trás. Deitada, ela fica envergonhada, pensando que realmente pensou que ele faria alguma coisa. O dia seguinte amanhece brilhante. Na sacada do apartamento, Wang Ren está no meio de um treino extenuante, fazendo flexões de mão com uma mão. Soo-ki, de pijama, sai e o observa. Divertida, ela pergunta, brincando se ele está praticando o estilo sapo. Ele pousa suavemente e a corrige, afirmando que é uma técnica chamada mão enrolada do dragão, um nome que ela nunca ouviu falar. Ele explica que não é uma arte marcial chamativa, mas uma técnica genuína de matar, demonstrando alguns movimentos rápidos. Curiosa, Soo-ki pergunta por que um simples entregador precisaria aprender algo tão perigoso. Wang Ren para e olha para ela, compartilhando a sabedoria de seu pai. Use artes marciais para acabar com conflitos e proteger sua família. Soo-ki fica impressionada e concorda que as palavras de seu pai foram sábias. Mudando de assunto, Wang Ren diz que fez café da manhã e preparou produtos de higiene para ela. Comovida, ela comenta que nunca imaginou que um cara grande como ele pudesse ser tão atencioso. Com um sorriso confiante, ele responde que há muita coisa que ela ainda não percebeu sobre ele. Ele então diz a ela que depois que comerem, ela precisa ir com ele até a casa dela. Ela fica confusa e pergunta o porquê. Ele explica que eles precisam do livro de registro de domicílio dela, caso contrário, não poderão registrar o casamento. Ele então a provoca de brincadeira, perguntando se ela tem certeza sobre se casar com um entregador como ele. Provocada, Soo-ki fica brava, pensando que ele está desistindo. Ela grita que não está com medo e diz para ele se apressar para que possam registrar o casamento imediatamente. Enquanto caminham até a moto dele, Soo-ki levanta uma questão prática, perguntando se eles deveriam conhecer os pais dele primeiro. Wang Ren descarta, dizendo que não há necessidade e que eles podem conversar sobre isso depois que o bebê nascer. Confusa, Soo-ki pergunta por que eles deveriam esperar. Com um sorriso malicioso, Wang Ren explica que tem medo que sua família não a aprove. Ele imagina que quando o bebê nascer, sua família será forçada a aceitar a situação. Ao ouvir isso, Soo-ki, com as mãos na cintura, pergunta sarcasticamente se ele está insinuando que vai se casar com alguém da família dela. Ele olha para ela de brincadeira e elogia sua aparência, corpo e temperamento, mas depois acrescenta que sua origem familiar é um pouco deficiente. Ofendida, ela pergunta se ele acha que é mais do que bom o suficiente para ela. Wang Ren ri, dizendo para ela não levar isso tão a sério e subir na moto com um Hoff irritado. Ela sobe atrás dele. Ele diz para ela segurar sua cintura com força e eles aceleram pela estrada. Sem que eles saibam, estão sendo observados. De um lugar escondido, Shin Hao e um subordinado musculoso os veem partir. O subordinado comenta com desgosto que a cadela passou a noite com o entregador e pergunta ao seu jovem mestre o que fazer. Com o rosto sombrio de raiva, Shin Hao dá uma ordem brutal. Ele diz a seu homem para matar o entregador e então levar a cadela para um hotel para ele. O subordinado estala os dedos e diz que pegará seus homens e os seguirá imediatamente. Enquanto Wang Ren e Soo-ki dirigem pela cidade, ele percebe pelo espelho retrovisor que uma van branca os está seguindo. Ele percebe que estão sendo seguidos. Pensando rápido, ele se recosta e diz a Soo-ki que está mudando de planos. Ele diz que ela deveria ir para casa primeiro pegar suas coisas, pois ele tem uma tarefa a fazer. Sem saber do perigo, ela concorda. Wang Ren então acelera, zigue-zagueando pelo trânsito para despistar seus perseguidores. Seguindo seu plano, Wang Ren leva Soo-ki para um esconderijo. Assim que ela está segura lá dentro, ele volta para sua moto e acelera, chamando a atenção de seus perseguidores. A van branca imediatamente o persegue, seguindo-o até um bairro nobre. Wang Ren os lidera em uma curta perseguição antes de parar em uma grande vila moderna, um local escolhido deliberadamente. Ele para sua moto e desce, aparentemente esperando. Ele olha para a sacada do segundo andar da vila e vê um homem com cabelo espetado escondido ali, confirmando que é uma emboscada. O homem na sacada percebe que foi avistado. Implacável, Wang Ren caminha calmamente em direção à vila, pensando que já que seus inimigos estão reunidos ali, é hora de acabar com todos eles de uma vez. Ele entra na luxuosa casa vazia e sobe as escadas. Na sala, o estojo de rifle de precisão está aberto na mesa, como ele deixara. Ele pega o rifle com o silenciador, impressionado com a eficiência de Lin. No entanto, sua atenção é repentinamente atraída por algo inesperado. Ele olha para cima e percebe um sutiã azul jogado na cama próxima, o que o deixa momentaneamente confuso. Antes que ele possa processar, uma mulher enrolada
enrolada em uma toalha, sai de um quarto ao lado. É Lino, a melhor amiga de Sui, que solta um grito aterrorizado ao ver um homem estranho em seu quarto segurando um rifle de alta potência. Ao reconhecê-lo, Lin Shufu exige furiosamente saber o que o entregador fedorento está fazendo em sua casa, lembrando de que ele está invadindo a vila da família Lin. Mas antes que a discussão se intensifique, um ponto de laser vermelho aparece em sua testa. Ao ver o laser do atirador, Wang Han grita instantaneamente para ela se abaixar. Sem perder um segundo, uma bala atravessa a janela. Wang Han avança pelo quarto, derrubando Ma Lin Shufu aterrorizada e atirando do caminho da bala bem a tempo. Eles caem na cama e ela luta contra ele, gritando para o bastardo soltá-la. Ele a segura firmemente, com uma expressão séria, e calmamente a avisa para parar de gritar, dizendo que se ela fizer outro som, será morta. Levantando-se, Wang Han pega o rifle de precisão, enquanto Ma Lin Shufu, atordoada, pergunta o que está acontecendo. Ele a ignora, indo até a janela quebrada e mirando na vila em frente a eles. Ele murmura uma provocação, dizendo que a Hidra não deve ter 9 cérebros, e dispara um único tiro preciso. A bala voa pelo pátio e encontra seu alvo, atingindo o emboscador na sacada oposta. O atirador é morto instantaneamente, caindo no chão com uma bala na cabeça. Wang Han abaixa sua arma com uma saudação casual, comentando com decepção que a Hidra foi derrotada tão facilmente. Antes que ele pudesse comemorar, uma Lino frenética o agarra, exigindo uma explicação sobre a arma em sua casa. Mas naquele momento, Wang Han sente um clarão ao detectar outra ameaça. Uma segunda bala rasga o ar, estilhaçando outra janela de um ângulo diferente. Reagindo com uma velocidade incrível, Wang Han grita novamente para ela se abaixar e se joga em cima dela, protegendo-a com seu corpo. Eles caem no chão enquanto a bala passa zunindo por onde eles estavam, atingindo a parede atrás deles. Ainda no chão com Lino, Wang Han percebe que há mais atacante do lado de fora. Pensando rápido, ele pega um pedaço de roupa dela da cama e joga no ar como isca. Ele lista mentalmente seus oponentes. A Hidra assassina os bandidos da Wan e este novo atirador, ele conclui sombriamente que tem vários convidados para lidar hoje. A isca funciona. Enquanto o atirador inimigo atira no movimento, Wang Han mira com seu próprio rifle, enquanto um Ninsho apavorado observa por trás dele. Ele devolve o fogo com sua segunda e última bala. O tiro voa pelo espaço aberto e atinge outro atirador escondido em um local diferente, eliminando imediatamente um forte fogo de supressão e rompe de um terceiro local, enquanto outro assassino em um telhado próximo dispara uma saraivada de tiros na janela deles. Wang Han agarra Lino e se esconde atrás de um sofá, já que a parede atrás deles está cravejada de balas. Presa em uma posição comprometedora, ela grita e o chama de pervertido. Assim que o tiroteiro para, Wang Han calmamente arranca um dos cartuchos de bala usados do inimigo da parede. Ele o examina de perto e reconhece uma insígnia única de estrela de 6 pontas na base. Ele a identifica como uma ogiva especial de uma notória organização de assassinos do leste europeu conhecida como Ares. Ele se vira para uma Lino abalada e pergunta quando ela conseguiu provocar pessoas tão perigosas. Ela só consegue gaguejar que não sabe. Naquele momento, Wang Han olha para seu rifle vazio e se amaldiçoa por ter sido descuidado. Ele havia pedido apenas 2 balas e agora está sem munição. Ele se ajoelha, imaginando o que fazer agora que está desarmado e cercado. De repente, uma lembrança atinge Lin Shufu. Ela diz ao Wang Han que pode saber quem está por trás do ataque. Ela se lembra de que há algum tempo um chefe do leste europeu tentou comprar tecnologia de pesquisa de sua empresa, mas ela recusou a oferta. Essa revelação fornece um motivo claro para os assassinos profissionais que agora tentam matá-la. Enquanto a saraivada de balas continua, os olhos de Wang Han se estreitam. Ele empurra a cabeça de Lino gritando "Cuidado!", enquanto outra bala os atinge. Presos atrás do sofá, eles sentam-se em meio aos escombros, esperando uma trégua no tiroteiro. Sem munição, Wang Han precisa de outro plano. Seus olhos caem sobre os cacos de vidro quebrado no chão. Decidindo fazer um movimento desesperado, ele pega um pedaço de vidro afiado. Aproveitando uma pausa momentânea no tiroteiro, ele se levanta de um salto e, com uma velocidade incrível, arremessa o caco de vidro como uma faca de arremesso na direção da posição do último atirador. O projétil improvisado encontra seu alvo e o assassino grita de dor. Com o último atirador abatido, a ameaça imediata acaba. Wang Han se levanta e diz a Lino que ela pode se levantar agora porque é seguro. Finalmente se levantando, ela olha para ele com desconfiança e o confronta diretamente. Ela afirma que seu trabalho como entregador deve ser um disfarce e exige saber quem ele realmente é. Wang Han ignora friamente sua pergunta, dizendo que ela não precisa saber sua identidade. Furiosa com seu segredo, ela ameaça contar tudo a Sushi, mas ele rapidamente leva um dedo aos lábios para silenciá-la. Sua expressão fica séria enquanto ele a avisa para ficar quieta, explicando que houve um barulho do lado de fora. Um olhar de terror cruza o rosto de Lino enquanto ela pergunta se ainda há mais inimigos. Em pânico, ela o agarra e pergunta o que eles vão fazer. Ele calmamente diz a ela para não se preocupar e que irá dar uma olhada. Enquanto isso, no andar de baixo, os 3 capangas de Shinha entraram na
vila armados com grandes facões. Um deles reconhece Wang Han e se pergunta o que um entregador está fazendo em um lugar como este. O líder zomba, supondo que ele deve ser um ladrão comum. Nesse momento, Wang Han aparece no topo da escada. Ele olha para os intrusos armados e, com um aceno casual, os cumprimenta. Com um sorriso confiante, Wang Han pergunta calmamente aos 3 homens armados se eles estão procurando por ele. O líder musculoso aponta sua lâmina para Wang Han, dizendo que eles são homens do irmão Hao, enviados por Xin Hang. Ele acusa Wang Han de dormir com a mulher do chefe deles, Su Qi, enquanto outro capanga diz impacientemente para parar de falar e apenas quebrar suas pernas. Completamente imperturbável, Wang Han simplesmente pergunta o que eles planejam fazer sobre isso. Enfurecidos por sua arrogância, os capangas avançam gritando insultos. A luta é brutalmente curta. Wang Han se move com uma velocidade incrível, interceptando o primeiro atacante com um chute poderoso no rosto que faz sua cabeça girar para trás. Em segundos, 2 dos bandidos estão inconscientes, restando apenas seu líder atordoado. O bandido musculoso olha fixamente, incrédulo, se perguntando desde quando os padrões para entregadores ficaram tão altos e percebendo que seu oponente é um artista marcial treinado. Recusando-se a aceitar a derrota para um mero entregador, ele solta um grito furioso e avança contra Wang Han com seu facão. Wang Han salta sem esforço sobre o golpe selvagem e em um único movimento desfere um chute devastador no braço do homem. O golpe faz o facão voar e derruba o bandido no chão. Com os 3 atacantes derrotados, Wang Han fica em pé em meio aos corpos espalhados. Lin Shu, que assistia à luta do topo da escada, finalmente solta um grito aterrorizado. O som alerta o líder caído, que, embora derrotado, ainda está consciente. Irritado com os gritos dela, ele se levanta com dificuldade e vê uma oportunidade, avançando em direção à indefesa Lin Shufu. Antes que ela possa reagir, ele a agarra e coloca a lâmina em sua garganta, tomando-a como refém. Ele olha feio para Wang Han, ameaçando matá-la se ele der mais um passo. Uma aterrorizada Lin Shuha o avisa que seu avô não o poupará se ele ousar machucá-la. No entanto, Wang Han permanece completamente calmo. Ele olha para o bandido e, com uma arrepiante falta de emoção, simplesmente diz a ele para ir em frente e fazer isso, ignorando a lâmina na garganta de Lin Shuha. Wang Han caminha lentamente em direção ao bandido em pânico, provocando e perguntando por que ele não agiu em relação à sua ameaça. Enquanto Wang Han continua seu avanço implacável, ele pergunta friamente se o homem está com muito medo. O bandido, suado e aterrorizado, grita para ele parar. Em um borrão de movimento, Wang Han fecha a distância em um instante. Antes que o bandido pudesse reagir, Wang Han segura a parte plana da lâmina da espada entre o polegar e o indicador, parando a arma completamente. Ele olha para o bandido com desprezo e pergunta se ele realmente acha que é habilidoso o suficiente para brandir uma espada na sua frente. O bandido fica chocado com a força impossível de Wang Han, percebendo com horror que não consegue mover a lâmina. Wang Han continua a zombar dele, perguntando novamente por que ele simplesmente não faz seu movimento. Então, com um simples movimento de seus dedos, ele quebra a lâmina de aço, fazendo estilhaços de metal voarem enquanto o bandido e Lin Shufu olham em descrença atordoada. Antes que o bandido possa se recuperar, Wang Han o agarra pela garganta, levantando-o do chão, e pergunta se um camarão podre e fedorento como ele é digno de lutar com ele. Sufocando, o bandido tenta se salvar, suspirando que é um membro da poderosa sociedade do Dragão Negro. Wang Han não se impressiona e pergunta com desdém, e daí, antes de bater a cabeça do homem no chão, deixando-o inconsciente. No entanto, o bandido se recupera de repente e tenta uma nova tática. Ele se levanta, implorando para Wang Han não seguir o caminho do crime. Esse apelo bizarro não surte efeito. Wang Han dá um golpe brutal no rosto do homem, fazendo gritar de agonia enquanto o sangue jorra de sua boca. Completamente destruído, o bandido implora por misericórdia. Ele implora para Wang Han parar, inventando uma história sobre ter uma mãe de 80 anos. Em uma tentativa final e desesperada, ele diz a Wang Han que tem informações importantes para relatar. De pé sobre ele, Wang Han dá ao bandido derrotado 3 segundos para suas últimas palavras. O homem rapidamente revela suas informações cruciais. O irmão Xin Hang já foi encontrar Su Qi, e se Wang Han não se apressar, será tarde demais. Essa notícia choca Wang Han, furioso porque o bandido não lhe contou essa informação vital antes. Ele desfere um último chute violento, deixando-o inconsciente. Nesse momento, eles ouvem uma batida forte na porta. Uma voz do lado de fora anuncia que são da polícia. Percebendo que ele deve ir embora imediatamente, Wang Han diz a Lin Sufu que vai encontrar Su Qi e que está deixando a situação nas mãos dela. Ele lhe dá uma instrução final para não contar a ninguém que esteve lá. Enquanto ele corre para fora, ela diz para ele ir embora, garantido que sabe o que dizer. Um momento depois, 2 policiais entram na vila. O policial principal mostra a Lin Sufu seu distintivo e pergunta o que aconteceu. Quando 2 carros de polícia param do lado de fora, ela começa a explicar que estava tomando banho quando 3 homens arrombaram a porta com facas. Após seu depoimento, a polícia prende os 3 bandidos inconscientes. Um policial relata ao seu capitão que encontraram 2 corpos, os atiradores que Wang Han matou na vila do outro lado da rua, e que eles não
não parecem pessoas comuns? Chocado, o capitão ordena que seus homens levem todos e tudo para a delegacia para investigação. Enquanto isso, Sushi está sendo encurralada em um quarto por um Shin'al furioso. Ele revela suas intenções sinistras, lembrando-a da vez em que drogou sua bebida e se gabando de que agora vai forçá-la. Uma Sui aterrorizada diz a ele para sair, mas ele só fica mais furioso. Ele zomba, dizendo que enviou homens para matar o entregador e que quando terminarem, ele a forçará a ficar na sua frente. Com um golpe final, ele jura que vai enganá-la. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein? Shin'al prende Sushi, que se debate, a uma cama. Ela pede pra ele soltar, mas ele a provoca, dizendo que ela pode gritar o quanto quiser, porque ninguém vai salvá-la. Ele acrescenta com um sorriso sinistro que o entregador está ocupado com seus próprios problemas e que hoje vai se forçar a transar com ela. Assim que ele se inclina, um tapa forte atinge seu rosto, fazendo um dente voar. Kinhao é arremessado pelo quarto, caindo no chão. Wan Han está na porta, olhando para o homem caído e afirma friamente que deve estar cansado de viver para ousar tocar em sua mulher. Lutando para se ajoelhar e segurando o rosto machucado, Kinhao pergunta furiosamente ao entregador se ele sabe quem é seu pai. Sem se impressionar, Wan Han diz que não importa quem seja seu pai, ele pagará por ter um filho como ele. Enfurecido, Kinhao se levanta e grita que seu pai é Qin Geng, o homem mais rico da cidade de Jiangnin, e que ir contra ele é uma sentença de morte. Ele então avança para atacar. Wan Han desvia sem esforço do ataque desajeitado e desfere um chute poderoso, descartando-o como um perdedor. O golpe manda Kinhao voando em direção a um móvel, deixando-o completamente inconsciente. Wan Han então se vira para uma Suki abalada e gentilmente lhe diz para não ter medo, pois tudo havia acabado. Ele a envolve em um abraço protetor, enquanto ela lhe diz o quanto está feliz por ele ter vindo. Ele a abraça forte e a tranquiliza, dizendo que enquanto estiver com ela, ninguém jamais ousará tocá-la novamente. Enquanto isso, Kinhao, derrotado, se levanta com dificuldade e sai cambaleando da sala, gritando uma última ameaça ao entregador fedorento para que ele apenas espere. Com o perigo imediato passado, Suki olha para Wan Han e pergunta que horas são. Confuso, ele pergunta o que está acontecendo. Ela explica que quase se esqueceu de uma reunião importante na empresa e pergunta se ele a acompanharia. Com um sorriso caloroso, Wan Han concorda sem hesitar, prometendo acompanhá-la a qualquer lugar. Suki e Wan Han chegam em um carro esportivo vermelho a um grande e moderno prédio corporativo. Ao saírem, uma pessoa cumprimenta Suki, informando-a de que o presidente Liu já está esperando na sala de conferências. Eles entram e Suki pede desculpas a uma mulher de terno pelo atraso. A mulher, a presidente Liu, é ninguém menos que Liu Yue, assistente de Wang Han. Ela fica chocada ao vê-lo e quase o chama de jovem mestre, mas ele rapidamente a interrompe com um gesto. Pensando rápido, Wang Han a abraça e finge que são antigos colegas de classe. Isso deixa Suki atordoada, que não consegue acreditar que Wang Han e o poderoso presidente Liu se conhecem. Suki comenta a coincidência e Liu Yue concorda nervosamente ao ser convidada a se sentar. Com todos sentados, Liu Yue se prepara para começar a conversa e Suki concorda em começar. No entanto, quando estão prestes a começar, a porta se abre bruscamente. O avô de Suki, seu pai, e dois outros homens da família Su entram bajulando o presidente Liu e expressando o quanto se sentem honrados. Eles insistem que para um projeto tão importante não poderiam ser descuidados. Suki, chocada, pergunta ao avô por que ele está ali e Liu Yue o cumprimenta educadamente. O avô explica que estava tão entusiasmado com o novo projeto do distrito que correu para lá. Seu comportamento amigável desaparece quando ele vê Wang Han. Ele pergunta com raiva a Suki por que ela levaria um estranho para uma reunião tão importante. Suki se mantém firme, lembrando ao avô que, como ela é a responsável pelo projeto, é seu direito decidir quem trazer. Isso enfurece seu pai, Su Jianye, que grita com ela, questionando quando chegou a sua vez de falar pela empresa. Ele a menospreza, dizendo que ela não tem qualificações e ordenando que ela ceda o assento para o irmão e vá servir água para o presidente Liu. Naquele momento, um jovem sorridente se aproxima e se apresenta como Sulei. Ele pede ao presidente Liu para discutir o projeto com ele, dispensando Suki, que diz que ela não tem voz ativa. Suki tenta protestar com o avô, dizendo que o projeto lhe foi confiado, mas o pai a interrompe novamente, gritando para que ela despeje a água. Por fim, outro homem, o tio de Suki, Su Jinzheng, desfere o golpe final. Ele, presunçosamente, diz a Suki que, a partir de agora, todos os assuntos da empresa devem ser
entregues a Su-lei, lembrando-a de que ela se casará em breve e deve entender seu lugar. Enquanto a família Su tenta afastar Su-ki, Wan Han finalmente se manifesta. Com os braços cruzados e um olhar intenso, ele pergunta o que eles acham que estão fazendo, lembrando-os de que o projeto foi originalmente confiado a Su-ki, e isso enfurece o avô de Su-ki, que grita para Wan Han calar a boca e questiona que direito ele tem de falar. Su-lei se junta a eles com um olhar presunçoso, zombando de Su-ki por ter um entregador como namorado. Ele então conta ao avô que ouviu dizer que ela também está grávida do filho desse homem. A revelação deixa o avô furioso. Ele aponta para Wan Han e ordena que Su-ki tire esse lixo de classe baixa imediatamente, declarando que ele e seu cachorro estão banidos da empresa. Su-ki sai em defesa de Wan Han, argumentando que não importa o que ele faça, pois ele ganha seu dinheiro honestamente, e seu avô não tem o direito de insultá-lo. Sua atitude desafiadora só enfurece ainda mais o velho. Percebendo que a situação é desesperadora, Wan Han se levanta para ir embora com Su-ki. Ele diz à família dela que eles são desavergonhados e repete sua condição. O projeto só pode ser administrado por Su-ki. O avô o confronta, exigindo saber que direito um mero entregador tem de fazer exigências. Em vez de responder, Wan Han se vira para Liu Yue, nervosa. Ele a chama de sua antiga colega de classe e pede que ela lhe faça um favor. Ele afirma que Su-ki é sua noiva e que o projeto deve ser entregue somente a ela. Sob seu olhar autoritário, Liu Yu concorda relutantemente. Su-lei fica chocado e tenta argumentar, dizendo ao presidente Liu que Su-chi é irresponsável e não sabe nada sobre a empresa, insistindo que ele seria uma escolha melhor. Mas Liu Yu, seguindo as ordens de Wan Han, o ignora e se dirige diretamente ao avô. Ela afirma que sua empresa só trabalhará com Su-ki. Se a família Su não chegar a um acordo, eles encontrarão outro parceiro. O avô fica perplexo e pede para falar com o chefe dela. Liu Yu desfere um golpe final e esmagador. Ela o informa que tem plena autoridade e que ele, o patriarca, não é qualificado para se encontrar com seu chefe. As palavras duras deixam o velho suado e completamente sem palavras, completamente derrotado e humilhado diante de sua família. Completamente derrotado, o pai de Su-ki, Su Jianye, muda rapidamente de ideia. Ele pede à presidente Liu para não ficar brava e garante que atenderão às suas exigências, concordando em colocar Su-ki no comando. Seu sogro concorda, dizendo que desde que consigam a parceria, tudo bem se Su-ki for o escolhido para fazê-lo. Satisfeita, Liu Yu declara que assinarão o contrato hoje. Agora no comando, Liu Yu fica ao lado de Su-ki e dispensa o restante da família Su. Ela informa que ela e Su-ki precisam discutir os detalhes do contrato em particular e que podem ir embora. Sem poder se opor, Su Jianye só pode concordar e ajudar o sogro, atordoado, a sair da sala. Enquanto os homens derrotados saem, Su-lei tenta protestar com o pai, mas é rapidamente silenciado e conduzido para fora. Assim que eles saem, Wan Han observa a porta se fechar com um sorriso irônico, pensando em como eles são os palhaços e em como a humilhação que causaram a si mesmos. Liu Yu então entrega profissionalmente o contrato a Su-ki para revisão. Enquanto isso, em um escritório em outro lugar, um enfurecido Su-lei confronta seu pai, Su Jianye, exigindo saber como ele pôde deixar aquela vagabunda, Su-ki, assumir o comando. Su Jianzhang, sentado calmamente à sua mesa, diz a ele para não se preocupar, garantindo que ele tem um plano. Quando Su-lei tenta pedir ao tio, Su Jianzhang, que vá embora, seu pai o impede, afirmando que todos estão do mesmo lado. Ele então revela um segredo de família chocante. Su-ki não é sua filha biológica. É tanto Su-lei quanto Su Jianzhang ficam perplexos. Su Jianzhang pergunta se sua cunhada o traiu, mas Su Jianye esclarece a verdade. Ele explica que sua esposa, Yang Huimin, não podia ter filhos, então eles adotaram Su-ki. Ele então reclama que ela envergonhou a família ao se envolver com um entregador. Su Jianzhang, pensativo, pergunta quem são os pais biológicos de Su-ki. Su Jianye ignora a pergunta, dizendo que não sabe e presume que eles já morreram há muito tempo, tendo deixado para ela apenas um pingente de jade sem valor. Impaciente, Su-lei interrompe, ansioso para ouvir o plano do pai. Com um sorriso sinistro, Su Jianzhang revela seu plano. Ele diz para esperarem e deixarem Su-ki assumir o projeto por enquanto. Depois que ela faz o trabalho duro, ele encontra um jeito de roubá-lo. Entendendo a trama, Su-lei concorda com um sorriso confiante e malicioso. Vestido de terno e com um cigarro na mão, Wan Han se aproxima de dois seguranças de plantão e pede fogo. Um guarda mais corpulento oferece um isqueiro. Ao notar o traje formal de Wan Han, o guarda presume que ele esteja ali para uma entrevista, mas Wan Han diz que não. Curioso, o guarda pergunta o que ele está fazendo ali. Muito casualmente, Wan Han revela que é entregador. Os dois guardas caem na gargalhada, um deles brincando que entregadores e seguranças são inimigos de longa data. Wan Han ri, mas então percebe que os dois guardas ficam sérios e se levantam. Então pergunta o que está acontecendo. De repente, os guardas se põem em posição de sentido. Um diz ao outro que a presidente Su chegou. O guarda mais corpulento explica com admiração que a presidente Su é a mulher mais bonita da empresa e que vê-la diariamente lhe dá motivação para
para trabalhar. Wan Han zomba deles por se irritarem tanto por causa de uma mulher. E irritado, o guarda lhe diz para não se comportar de forma tão arrogante, lembrando-o de que como entregador, ele não é melhor do que eles. Nesse momento, um elegante Soo-ki aparece. Os dois guardas a cumprimentam com energia e respeito com o presidente Soo. Ela reconhece o trabalho árduo deles e diz que vai buscar seu carro. Enquanto Soo-ki caminha em direção ao seu carro esportivo vermelho, o guarda mais pesado está em êxtase, gabando-se ao colega de que o presidente Soo falou com ele. Wan Han, observando, pergunta se uma reação tão grande é necessária. O guarda se aproxima de Wan Han e coloca o braço em seu ombro, condescendente. Ele lhe dá alguns conselhos, dizendo que mesmo como entregador, é importante ter sonhos. Nesse momento, Soo-ki para ao lado deles em seu vistoso carro esportivo vermelho. Do banco do motorista, ela olha para Wan Han e lhe diz para entrar. Wan Han se despede dos guardas com um sorriso, dizendo que se lembrará de suas palavras e os verá mais tarde. Ele então entra no banco do passageiro do carro de luxo. Os dois guardas ficam completamente paralisados, observando incrédulos o carro esportivo se afastar, incapazes de processar que o humilde entregador de quem tanto sentiam pena foi embora com sua linda e inatingível chefe. Enquanto dirigem, Wan Han percebe a expressão feliz de Soo-ki e comenta que as coisas devem ter corrido bem. Soo-ki concorda, explicando que foi graças à sua amiga, Lin Sui-fu, que encontrou o misterioso chefão por trás do projeto do novo distrito. Ela acrescenta que está determinada a agradecer pessoalmente a essa pessoa. Divertido, Wan Han diz que ela definitivamente deveria agradecê-lo. Ele então muda de assunto, informando que já contatou o Departamento de Assuntos Civis e que eles registrarão o casamento na manhã seguinte. Soo-ki concorda calmamente com o plano, mas impõe suas condições. Ela só quer a certidão de casamento para que o filho tenha um pai. Após o nascimento do bebê, ela lhe dará um pagamento mensal de 30 mil. Wan Han, surpreso, pergunta se ela está tentando mantê-lo como acompanhante remunerado. Soo-ki diz que ele pode pensar o que quiser. Com um sorriso confiante, Wan Han cruza os braços e retruca que, se ela realmente quer ficar com ele, 30 mil é pouco demais. Sua resposta enfurece Soo-ki. Ela lhe diz para não abusar da sorte, questionando quanto o entregador poderia ganhar em um mês, e insinuando que 30 mil é mais do que suficiente. Frustrada, ela pisa fundo no acelerador e o carro esportivo vermelho acelera pela rua da cidade. Logo, chegam à entrada de um complexo residencial moderno e de luxo. Após estacionar, Wan Han sai do carro e encosta-se na porta, provocando Soo-ki, dizendo que parece conhecer bem o caminho e já decorou o caminho para a casa dele. E irritada, ela responde que, com GPS, pode ir a qualquer lugar. Enquanto caminham pelo complexo, o telefone de Wan Han começa a tocar. Ele diz a Soo-ki para esperar um momento, pois precisa atender a ligação. Wan Han atende, perguntando casualmente ao velho do outro lado da linha o que está acontecendo. A pessoa informa que um carregamento foi apreendido pela Sociedade do Dragão Negro e que ele precisa lidar com isso. O interlocutor também menciona que um cartão foi deixado em sua porta para ajudar a resolver o problema. Wan Han concorda confiantemente, prometendo cuidar de tudo até o meio-dia do dia seguinte. O interlocutor muda abruptamente de assunto, perguntando se ele ouviu corretamente que Wan Han vai se casar. A pergunta assusta e irrita Wan Han, que exige saber quem vazou a informação. O velho revela que Lin Qinyun lhe contou e acusa Wan Han de tentar se casar sem permissão. Ele continua seu discurso, questionando por que Wan Han trocaria inúmeras herdeiras ricas por uma garota da pequena família Su. Wan Han tenta acalmar a situação e explicar. No entanto, o velho o interrompe, dizendo que não há necessidade de explicações. Em vez disso, ele informa a Wan Han, horrorizado, que sua irmã mais velha virá interrogá-lo pessoalmente no dia seguinte e que ele deve se preparar. Wan Han entra em pânico, implora ao velho para não ser tão cruel e pergunta se ele conseguiria sobreviver à visita dela. Mas a ligação termina abruptamente. Furioso e estressado, Wan Han desliga, resmungando uma ameaça de que se vingará do velho. Percebendo sua agitação, Soo-ki se aproxima e pergunta o que aconteceu. Disfarçando rapidamente sua perturbação, Wan Han a tranquiliza, dizendo que não é nada. Ele coloca um braço reconfortante em seu ombro e diz que é hora de ir para casa. Eles caminham de volta para o apartamento dele, entrando na moderna sala de estar. Ao entrar, Soo-ki vê um cartão branco na mesa de centro e pergunta o que é. Wan Han explica casualmente que é apenas um vale-presente destinado a outra pessoa. Mudando de assunto, ele tira o casaco e sugere que ela deve estar com fome, oferecendo-se para cozinhar. Soo-ki concorda em voz baixa. Enquanto se dirige para a cozinha, Soo-ki senta-se no sofá, segurando o casaco. Um pequeno sorriso satisfeito se forma em seu rosto, enquanto pensa que ter um homem sustentado em casa é, na verdade, muito bom. Em seu apartamento, Wan Han, de avental, diz a Soo-ki para se sentar e que ele terminará de cozinhar em breve. Ela agradece. Ao entrar na cozinha, ele comenta, brincando, que não é problema para a esposa e o filho, acrescentando que, afinal, ele é um dono de casa bem-sucedido. O comentário deixa Soo-ki sem palavras, e ela se senta no sofá com um sorriso leve e divertido. No dia seguinte, a cena muda para o
Departamento de Assuntos Civis de Jiangnin. Wang Han e Suki saem do prédio, cada um segurando uma certidão de casamento vermelha. Wang Han declara orgulhosamente que, a partir de agora, é oficialmente um homem casado. Suki o provoca de brincadeira, perguntando sobre seus planos para o dia e se ele vai entregar comida. Wang Han ignora, brincando que, agora que está com roupas bonitas, deveria sair e se divertir com algumas moças. A resposta dele irrita Suki, ela o chama de sem esperança e reclama que, mesmo sendo casado, ele ainda tem um temperamento terrível. Ela se vira e vai embora, irritada, dizendo para ele fazer o que quiser. Ao sair, a expressão brincalhona de Wang Han desaparece, substituída por uma séria. Ele pensa que, antes de mais nada, precisa cumprir a tarefa que o velho lhe atribuiu. Sua missão o leva a um arranha-céu imponente, a sede do grupo Dragão Negro. Ele se posiciona diante do enorme edifício, confirmando que é o lugar certo. Ele reflete sobre as origens do grupo, lembrando que a Sociedade do Dragão Negro já foi uma gangue local que, desde então, se transformou em uma corporação aparentemente legítima. No entanto, ele sabe que eles ainda estão envolvidos em negócios obscuros, como cobrança de dívidas e agiotagem. Com um olhar frio e determinado, ele resolve ver por si mesmo o quão capazes eles realmente são. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein? Wang Han entra no luxuoso saguão do grupo Dragão Negro. Dois homens brutamontes na recepção o confrontam, perguntando sobre seus negócios. Com as mãos nos bolsos, Wang Han afirma com segurança que está ali para cobrar uma dívida. O bandido de cabelos compridos interpreta mal, pensando que Wang Han é um cliente. Ele diz que veio ao lugar certo, já que a cobrança de dívidas é um dos serviços deles. Wang Han o corrige calmamente, esclarecendo que está ali para cobrar uma dívida de um homem chamado Liu Careca. Essa declaração enfurece os dois homens. Eles exigem saber quem é esse idiota e se ele entende em qual território está, acusando-o de ter um desejo de morte enquanto ambos atacam. O homem de cabelos compridos ataca primeiro com um chute violento, mas Wang Han se esquiva com facilidade. O impulso do bandido o faz cair de joelhos. Antes que ele possa se recuperar, Wang Han desfere um chute rápido em seu rosto. Vendo seu parceiro caído, o bandido careca avança, desferindo um soco. Ele encontra o mesmo destino quando o chute poderoso de Wang Han o manda voando. Com os dois homens derrotados no chão do saguão, Wang Han fica de pé sobre o bandido de cabelos longos e consciente. Sua expressão é fria, enquanto ele calmamente pergunta se o homem está pronto para levá-lo para ver Liu Baodi. A cena muda para um escritório opulento onde Liu Baodi, chefe do grupo Dragão Negro, está relaxando. Uma mulher com longos cabelos roxos está inclinada sobre ele intimamente. Ela lambe de brincadeira uma gota de vinho tinto de seu peito. Ele pergunta se o gosto é bom e ela responde que tem muito sabor. Com um sorriso maroto, Liu Baodi diz a ela que se ela gostar, pode beber mais, prometendo alimentá-la até que ela esteja cheia mais tarde. Ela o chama de travesso de brincadeira. O momento deles é quebrado quando a porta do escritório se abre de repente. Um homem tatuado chamado Wenlong entra correndo, em pânico, e grita que alguém invadiu a casa. Enfurecido pela interrupção, Baodi Liu grita com Wenlong por não bater, perguntando se ele não podia ver que estava ocupado. Ele declara furiosamente que este é seu território e questiona quem ousaria invadir. Wenlong gagueja, tentando explicar, mas antes que ele possa terminar, um corpo vem voando pela porta. O homem, um dos bandidos do saguão, cai com força no chão em frente à mesa de Baodi Liu, deixando o chefe e a mulher atordoados. Seu choque se transforma em raiva. Baodi Liu se levanta de um salto, sacando uma pistola. Ele a aponta para a porta e grita, exigindo saber que cachorro teve a coragem de invadir seu território. Seguindo o bandido, um objeto preto voa pela porta. É um cartão pesado e ornamentado que se incrusta com um baque forte na mesa, em frente a um Baodi Liu atordoado. Ainda segurando sua pistola, ele a pega cautelosamente. Sua expressão muda de raiva para puro terror quando ele reconhece a insígnia e grita, identificando-a como um cartão preto da Associação dos 10 Grandes. Do chão, o bandido derrotado Wenlong olha para cima em confusão, perguntando o que é a Associação dos 10 Grandes, e descobrindo que é uma organização aterrorizante de 10 poderosos chefes do submundo. Naquele momento, Wang Han entra no escritório. Ele olha para baixo com uma expressão calma e condescendente e comenta que está surpreso que eles tenham ouvido falar da associação. A visão de Wang Han desencadeia uma percepção horrorizada em Baodi Liu. Ele grita o título Nono Jovem Mestre, finalmente entendendo quem veio atrás dele. Em choque, ele tropeça para trás, perdendo a compostura. Enquanto Wang Han caminha calmamente para o escritório, ele percebe que é impressionante que alguém ainda se lembre de seu nome, já que ele está fora do submundo há muitos anos. Sem hesitar, Baodi Liu cai de joelhos, curvando a cabeça em total submissão. Ele pergunta quais ordens o Nono Jovem Mestre
mestre tem para ele? Numa impressionante demonstração de transferência de poder, o chefe da gangue, ajoelhado, respeitosamente estende um isqueiro para Wang Han, que calmamente acende um cigarro. Dando uma tragada, Wang Han vai direto ao ponto, mencionando que ouviu dizer que Liu Careca havia apreendido recentemente um carregamento de mercadorias. Em pânico, o homem ajoelhado insiste que deve ter sido um mal-entendido. Wang Han o encara com uma expressão fria, comentando que admira sua coragem por ousar roubar da associação dos 10 grandes. Finge submissão, Liu Careca promete devolver a mercadoria imediatamente. No entanto, ele está secretamente pegando uma pistola enfiada na cintura, preparando-se para um movimento desesperado. Ciente da farsa, Wang Han permanece imperturbável. Ele olha para o chefe da gangue e faz um aviso assustador, perguntando se ele já ouviu o ditado: quando a carta preta aparece, até deuses e fantasmas se submetem. Levado a um ato desesperado, Liu Careca se levanta de um salto, apontando sua pistola para Wang Han. Ele grita que, como o nono jovem mestre não lhe dará uma saída, ele não deve ser culpado por ser implacável. No entanto, antes que ele possa atirar, Wang Han se move com uma velocidade impossível. Ele atira seu cigarro ainda aceso no ar. O pequeno objeto atinge a pistola quando Liu Careca puxa o gatilho, desviando o tiro. Wang Han afirma calmamente que não gosta de ter armas apontadas para ele. Com a ameaça neutralizada, Wang Han pega o cartão preto da mesa. Ele o ergue e profere uma proclamação fria, afirmando que todos que já haviam apontado uma arma para ele estavam mortos. Em um movimento único e fluido, ele usa a ponta afiada do cartão como uma lâmina, cortando a garganta de Liu Carequinha. Em um golpe rápido e letal, o chefe da gangue cai no chão, morto. A cena macabra deixa a mulher de cabelos roxos gritando de terror, enquanto o bandido tatuado, Wen Long, olha em choque para o corpo de seu chefe caído. A comoção atrai outros membros da gangue para a porta. Eles congelam, gritando incrédulos que seu chefe foi morto. Ignorando o caos, Wang Han agarra um Wen Long aterrorizado. Ele o apresenta duas escolhas: entregar a mercadoria e se tornar o novo chefe, ou entregar a mercadoria e se juntar a Liu Carequinha na morte. Diante desse ultimato, Wen Long toma sua decisão instantaneamente. Ele e todos os outros bandidos imediatamente abaixam a cabeça em submissão, jurando lealdade inabalável ao nono jovem mestre e negando qualquer ligação com as ações de seu antigo chefe. Satisfeito, Wang Han aceita a promessa e calmamente ordena que alguém o leve até sua remessa. Com sua missão agora cumprida, em frente à imponente sede do grupo Dragão Negro, um carro para. Qin Hao desce, acompanhado por um bandido de muletas, fortemente enfaixado. O subordinado, nervoso, aconselha seu chefe a ser cauteloso, alertando que Wang Han não deve ser menosprezado. No entanto, Qin Hao, consumido pela raiva, ignora o conselho, declarando que matará Wang Han hoje, custe o que custar. Ele avança em direção à entrada, gritando que está lá para ver o chefe da Sociedade Dragão Negro. Com o rosto contorcido de fúria, ele jura que desde que o chefe da gangue, Velho Liu, se livre daquele entregador fedorento para ele está disposto a pagar qualquer preço. Enquanto isso, dentro do escritório, a nova hierarquia é estabelecida. Wang Han se apresenta diante dos membros da gangue reunidos e nomeia Wen Long como o novo líder. Ele declara que Wen Long agora está no comando do grupo Dragão Negro e promete um futuro próspero a qualquer um que o siga. Os outros membros da gangue aceitam rapidamente, dirigindo-se ao novo líder respeitosamente. Assim que a nova ordem é estabelecida, Qin Hao irrompe no escritório, gritando pelo Velho Liu. Ele olha ao redor da sala, agora sob nova direção, e exige com raiva saber onde está o antigo chefe. Confrontando o novo líder, Wen Long, um furioso Qin Hao, o dispensa e insiste que está lá para ver o antigo chefe para um grande negócio. De trás da mesa, Wen Long calmamente informa que o Velho Liu não está mais por perto e que agora está no comando da Sociedade Dragão Negro. Aceitando a mudança, Qin Hao parabeniza o novo líder e aborda sua oferta. Ele quer que matem alguém por ele e está disposto a pagar 50 milhões pelo trabalho. E, intrigado com a enorme quantia, Wen Long pergunta quem é o alvo. Qin Hao revela que a pessoa que ele quer morta é um simples entregador. Wen Long zomba da proposta, achando absurdo pagar 50 milhões para matar um mero entregador e dizendo a Qin Hao que veio ao lugar errado para fazer uma piada. Enfurecido, Qin Hao insiste que não está brincando. Ele explica furiosamente que o entregador o espancou até deixá-lo inconsciente e roubou sua mulher e por isso ele deve morrer. Vendo uma oportunidade lucrativa, Wen Long se diverte com a rapidez com que seu primeiro grande negócio como chefe chegou. Ele calmamente diz a Qin Hao para não se irritar com o entregador e concorda em cuidar disso. Qin Hao insiste que ele deve ir com eles, pois sabe onde o alvo mora e quer testemunhar sua morte. Wen Long concorda prontamente, prometendo reunir seus homens e lidar com o assunto para a satisfação de Qin Hao. Com um gesto confiante, ele reúne seus homens, anunciando que todos vão ajudar Qin Hao a se vingar. Seus subordinados respondem com um leal sim, irmão Long. A cena muda de volta para o centro de entrega de comida Shit, onde Wang Han retornou ao seu trabalho diário. Agora em seu uniforme, ele é recebido por colegas de trabalho que mencionam que ele esteve fora por vários dias e que o chefe estava procurando
esperando por ele. Wang Han calmamente diz a eles que verá o chefe depois de terminar algumas entregas. Ele acende um cigarro enquanto seus colegas de trabalho vão embora, se despedindo dele. Ele senta em sua motocicleta vermelha, exalando uma confiança tranquila. No entanto, enquanto ele dirige, uma van preta de repente desvia e o corta. A porta lateral da van desliza e abre, e um Qin Hao enfurecido emerge, empunhando um cano de metal pesado. Ele olha para Wang Han, regozijando-se por ter apostado que nunca esperava ser encontrado tão rapidamente. De pé, calmamente, Wang Han olha para seu perseguidor vingativo e admite que este confronto é um pouco inesperado. Cego de raiva, Qin Hao avança, balançando o cano pesado. Ele grita que vai fazer Wang Han se ajoelhar e chorar. No entanto, Wang Han, com total calma, desvia sem esforço do ataque desajeitado. Enquanto Qin Hao tropeça, Wang Han atira seu cigarro ainda aceso com precisão, mandando-o direto para a boca aberta de Qin Hao. A dor repentina e o choque fazem Qin Hao gritar. Antes que ele possa se recuperar, Wang Han o provoca, perguntando se era ele quem queria se ajoelhar. Ele então desfere uma poderosa joelhada no estômago de Qin Hao, seguida de uma cotovelada brutal em suas costas, gritando que o fará se ajoelhar. A série de golpes é demais, e Qin Hao cai de joelhos em agonia. Humilhado, Qin Hao grita com o líder da gangue tatuado, Wen Long, exigindo o que ele está esperando e lembrando-o de que ele não foi pago para ficar parado. No momento certo, Wen Long e seus subordinados emergem da van. Acendendo um charuto com uma expressão presunçosa, Wen Long comenta que está curioso para ver se todos os entregadores são tão durões quanto este. Do chão, Qin Hao dá uma ordem cruel, dizendo-lhes para não matarem Wang Han rapidamente. Ele quer que ele seja torturado lentamente, para sofrer um destino pior que a morte. Wen Long se aproxima de Wang Han e coloca uma mão familiar em seu ombro, condescendentemente chamando-o de amigo. No entanto, no momento em que Wang Han vira a cabeça, o sorriso arrogante de Wen Long desaparece, substituído por puro choque e terror quando ele finalmente reconhece quem está confrontando. Reagindo instantaneamente, Wang Han pergunta furiosamente quem ele pensa que está chamando de amigo. Ele agarra Wen Long pela cabeça e bate brutalmente seu rosto em seu próprio charuto aceso, queimando. De pé sobre o líder da gangue aterrorizado e ferido, Wang Han o provoca, perguntando se ele ficou arrogante depois de ser o novo chefe por alguns minutos. Agarrando o rosto queimado, Wen Long gagueja de medo absoluto, finalmente se dirigindo a Wang Han pelo seu verdadeiro título, Nono Jovem Mestre. Ele se desculpa freneticamente, jurando que jamais teria ousado aparecer se soubesse com quem estava lidando. Completamente perplexo, Qin Hao ignora o título que Wen Long usou e tenta ordená-lo a atacar Wang Han. Com medo de irritar ainda mais Wang Han, Wen Long imediatamente se volta contra seu antigo cliente. Ele chuta Qin Hao violentamente, gritando que este é o idiota que queria atacar o Nono Jovem Mestre. O chute poderoso faz Qin Hao voar, caindo dolorosamente no chão. Wang Han pisa no Qin Hao ferido e lhe dá um último aviso frio. Ele lhe diz que esta é a última vez e que se ele valoriza sua vida, nunca mais o provocará. Em meio à dor, Qin Hao gagueja que entende. Wang Han então acrescenta uma ameaça mais severa. Ele lembra Qin Hao que Suki é sua esposa e o avisa para ficar longe dela. Ele afirma que desta vez quebrou apenas a mão, mas da próxima vez não terá tanta sorte. Para enfatizar seu ponto, ele esfrega seu sapato na cabeça enfaixada de Qin Hao, fazendo-o gritar de dor. Com a situação resolvida, Wang Han pega seu celular e reclama que vai se atrasar novamente. Atrás dele, Wen Long e seus homens aguardam em silêncio e respeito. Enquanto Wang Han se prepara para sair, um atordoado Qin Hao se levanta com dificuldade. Ainda sem entender, ele grita com Wen Long, perguntando por que ele não conseguiu lidar nem com o entregador. Wen Long se vira para encarar seu antigo cliente com uma expressão sombria. Ele diz a Qin Hao que o homem que ele chama de entregador é alguém que ele nunca pode se dar ao luxo de ofender, tentando fazê-lo entender o imenso poder que ele acabou de desafiar. Continuando com suas entregas, Wang Han chega a um prédio de apartamentos antigo e decadente. Enquanto caminha pelo corredor escuro e sujo, carregando um pacote de comida, ele comenta consigo mesmo sobre como o lugar está dilapidado. Ele encontra o apartamento correto e bate na porta. A porta é atendida por um homem desgrenhado com cabelo azul bagunçado e um olhar ameaçador. Wang Han profissionalmente lhe diz que o total é 20 yuans e pergunta se ele pagará em dinheiro ou com um código. O homem responde secamente que pagará em dinheiro. Enquanto o homem procura dinheiro, a expressão de Wang Han fica desconfiada. Ele sente que algo está errado. Sua suspeita se confirma quando olha para o apartamento escuro atrás do homem. Ele vê uma mulher aterrorizada com roupas rasgadas ao fundo, tentando desesperadamente pedir ajuda. Ela está sendo mantida em cativeiro. Antes que ela possa emitir um som, outro homem a atinge na cabeça, derrubando-a e ordenando que ela fique quieta. Ao testemunhar isso, o comportamento de Wang Han muda instantaneamente. O homem de cabelo azul tenta apagá-lo e se livrar dele. Com raiva, diz a ele para sumir e que o que está acontecendo não é da sua conta. Ele então bate a porta. Lá dentro, os dois criminosos entram em pânico, percebendo que o entregador viu tudo. Um pergunta o que devem fazer e o outro responde sem hesitar que devem matar.
matá-lo. Deixado no corredor, Wang Han leva a mão à cabeça, frustrado, resmungando sobre a incrível má sorte de se deparar com tal situação. Seus pensamentos são interrompidos quando a porta se abre novamente. O homem de cabelo azul avança sobre ele com uma faca, pronto para atacar. Wang Han, surpreso, mas pronto, questiona se eles realmente vão tentar matá-lo. Em resposta ao ataque da faca, Wang Han instantaneamente chuta o homem de cabelo azul, fazendo-o voar e desarmando. Parado na porta, Wang Han parece irritado, comentando consigo mesmo que até mesmo uma simples entrega o está forçando a sujar as mãos. Lá dentro, o segundo sequestrador percebe que o entregador é um lutador treinado. Enfurecido, ele pega um facão e avança contra Wang Han, gritando para ele morrer. Imperturbável, Wang Han interrompe o ataque sem esforço, agarrando o pulso do homem e zombando de suas habilidades patéticas. Ele então lhe dá uma cotovelada brutal no rosto, mandando-o ao chão, gritando por socorro. Com os dois homens neutralizados, Wang Han fecha a porta com um chute e volta seu olhar sério para a vítima. Ele encontra a jovem aterrorizada amarrada em uma cama, implorando fracamente por socorro. Ele se aproxima e começa a desamarrá-la, perguntando gentilmente se ela consegue andar. Depois que ela confirma que consegue, ele gentilmente coloca o casaco sobre seus ombros. Ele diz que já chamou a polícia e se oferece para ligar para a família dela para buscá-la, com o que ela concorda. Ele então diz que vai lá fora amarrar os dois homens para garantir que eles não escapem, deixando-a com o celular. Wang Han está de pé ao lado dos dois sequestradores, agora amarrados costas com costas no chão. Ele diz aos pirralhos que eles tiveram o que mereciam por terem encontrado ele mesmo. A mulher resgatada se aproxima, impressionada por ele ter lidado com os dois sozinho. Ela o agradece por salvá-la e se apresenta como Xiao Wanjin. Wang Han responde humildemente que não foi problema e se apresenta. Enquanto Xiao Wanjin segura o telefone, presumivelmente depois de ligar para a família, ela olha para a tela com uma expressão surpresa. Parece que uma chamada a interrompeu e ela devolve o telefone para Wang Han. Ele atende profissionalmente, mas uma voz feminina furiosa do outro lado o repreende, perguntando se ele já se tornou ousado o suficiente para se casar sem contar a família. Uma expressão de pânico toma conta do rosto de Wang Han enquanto ele gagueja, reconhecendo a pessoa que ligou como sua irmã mais velha. A mulher ordena que ele a encontre em Jiangning naquela noite e traga sua nova noiva. Tudo o que ele consegue fazer é concordar, nervoso. Depois que ela desliga abruptamente, Wang Han parece exasperado e resmunga sobre como aquela megera sempre desliga sem avisar. Naquele momento, a porta se abre e um homem mais velho, ladeado por dois policiais, grita o nome de Xiao Wanjin. Exultante, Xiao Wanjin chama seu pai e corre em sua direção, enquanto Wang Han permanece calmamente ao lado dos criminosos subjugados. Seu pai a puxa para um abraço apertado e aliviado, perguntando ansiosamente se ela estava ferida. Xiao Wanjin tranquiliza seu pai preocupado, dizendo que ela está ilesa, e aponta para Wang Han, explicando que este homem a salvou. Enquanto dois policiais prendem os criminosos amarrados, um dos policiais ordena que sejam levados embora. Wang Han permanece ao lado, acrescentando que foi ele quem os nocauteou. O pai de Xiao Wanjin se aproxima de Wang Han, agradecendo-lhe formalmente por salvar sua filha e perguntando se ele subjugou os dois bandidos. Wang Han simplesmente confirma que sim. O homem mais velho fica impressionado, pensando ser inesperado encontrar um dragão oculto tão poderoso trabalhando como entregador. Ele avalia mentalmente as habilidades de Wang Han, notando que, com base em sua aura poderosa, Wang Han deve ser pelo menos um pequeno grande mestre. Ele se apresenta como Xia Tianxian e oferece seu cartão de visita a Wang Han. Ele diz a Wang Han que está muito em dívida com ele e que ele deve chamá-lo se precisar de ajuda na cidade de Jiangning. Wang Han aceita o cartão e, reconhecendo o nome Salão de Artes Marciais Tigre Branco, educadamente promete visitá-lo quando puder. Quando Wang Han diz que tem outros negócios e se vira para ir embora, Xia Tianxian tenta impedi-lo, oferecendo-lhe um emprego em seu salão de artes marciais por 50 mil por mês, certo de que paga melhor do que entregar comida. No entanto, Wang Han recusa educadamente. Observando-o partir, Xia Tianxian comenta sobre o talento impressionante de um homem tão jovem. Xiao Wanjin chama Wang Han, percebendo que ele esqueceu sua jaqueta, mas já está indo embora. Na rua, Wang Han volta para sua motocicleta, enquanto a polícia coloca os sequestradores em seu carro. Subindo em sua moto, ele pensa em quantos problemas uma única entrega lhe causou. Com isso resolvido, ele decide que é hora de ir encontrar Suki. Ele liga sua motocicleta e acelera. A história muda para o imponente arranha-céu do grupo Su. Dentro de um escritório, Suki está em sua mesa quando um homem de terno azul entra. Ele conta que ouviu de Shuifu que ela estava com problemas e imediatamente voltou do exterior para ajudar. O homem, Lin Jinpeng, tenta tranquilizá-la, mas Suki rejeita friamente a oferta, informando que a empresa já tem uma solução e que sua ajuda não é necessária. Sem se deixar abater, Lin Jinpeng continua com suas investidas indesejadas, declarando que sempre estará ao seu lado. Ele confessa que rejeitou muitas mulheres no exterior porque ela é a única em seu coração. Irritada, Suki se levanta e exige que ele se afaste e a chame pelo seu nome verdadeiro, Suki
Suki. Ele a ignora e agarra seu braço, pedindo desesperadamente que ela seja sua mulher e prometendo-lhe tudo. Tendo atingido seu limite, Suki lhe dá um tapa forte no rosto. Ela diz a ele para se respeitar e então revela a verdade chocante. Ela já está casada e grávida. Lin Jinpeng, atordoado, segura sua bochecha, recusando-se a acreditar nela e acusando-a de mentir. Naquele exato momento, a porta do escritório se abre e Wang Han entra com 2 recipientes de comida. Ele observa a cena e comenta consigo mesmo que parece ter vários rivais amorosos. Aproveitando a oportunidade, Suki se aproxima de Lin Jinpeng, atordoado, e repreende Wang Han por não ter batido, fingindo tratá-lo como um funcionário desobediente. Wang Han entra na brincadeira, perguntando o que há de errado. Suki então se aproxima de Wang Han e o segura pelo braço. Ela explica a Lin Jinpeng que Wang Han trouxe comida para ela porque não pode passar fome durante a gravidez. Então, olhando para o homem chocado, ela apresenta Wang Han formalmente como seu marido. Ao dizer a palavra marido, uma sensação calorosa a invade e ela se inclina contra ele com um sorriso gentil. Lin Jinpeng fica arrasado. Ele aponta um dedo trêmulo para o casal e pergunta incrédulo se aquele homem é realmente seu marido. Dando um passo à frente, protetoramente, Wang Han lhe diz onde fica a porta, afirmando que ele e sua esposa querem almoçar sozinhos. Enquanto Lin Jinpeng tenta protestar, Wang Han simplesmente repete a instrução e o casal lhe vira as costas. Derrotado, Lin Jinpeng sai furioso, jurando que não vai desistir. Ao sair, Suki pede a Wang Han que instrua a recepção a não deixar pessoas irrelevantes entrarem novamente ou serão demitidas. Com a saída do hóspede indesejado, Wang Han coloca a comida na mesa. Ele comenta divertido que seu rival estava bastante fraco, tendo fugido antes mesmo de ter que fazer qualquer movimento. Enquanto se sentam para comer, Wang Han fica atrás de Suki, massageando seus ombros. Ela lhe diz que, estritamente falando, Lin Jinpeng não é seu rival amoroso, já que não há sentimentos entre eles. Wang Han apenas sorri e diz que entende. Enquanto Suki começa a comer, Wang Han fecha a tampa do recipiente de comida, brincando. Irritada, ela pergunta o que ele está fazendo. Ele brinca, dizendo que, como não há sentimentos entre eles, não a deixará comer sua comida. Irritada, Suki retruca que foi ele quem a engravidou, então é obrigado a alimentá-la. Depois de uma mordida, ela admite que a comida dele é excelente e Wang Han parece satisfeito. Ela diz a ele que, como ele cozinha tão bem, deveria largar o emprego de entregador e que ela investirá em um restaurante para ele. No entanto, ele responde arrogantemente que nem qualquer pessoa é digna de provar sua comida. Com um beicinho, Suki pergunta se ele já cozinhou para muitas outras mulheres antes. Ele garante que só cozinhou para uma mulher, mas depois se corrige. Ele brinca dizendo que, como não há sentimentos entre eles, ele deve ter cozinhado para o bebê em sua barriga. Suki zomba da resposta dele. Mudando de assunto, ela pergunta por que ele não está usando seu uniforme de trabalho. A pergunta faz Wang Han perceber que o esqueceu. Com um sorriso malicioso, ele explica que, em uma entrega pouco antes disso, teve que resgatar uma gata sexy e emprestou seu casaco para ela. Seu comentário casual imediatamente desperta o ciúme de Suki. Ela o expulsa furiosamente, dizendo-lhe para ir encontrar sua gata sexy. Wang Han confuso se pergunta por que ela de repente ficou tão brava. Quando a porta bate, ele entra em pânico, percebendo que grávidas não devem ficar chateadas e tenta acalmá-la do corredor. Dentro do escritório, Suki, ainda furiosa, resmunga para si mesma sobre a gata sexy e diz a Wang Han para ir entregar a comida. Sua raiva é interrompida por uma notificação em seu celular. É uma mensagem de Wang Han. Ele, brincando, salvou seu contato como pai da criança e o dela como mãe. A mensagem dele diz para ela aproveitar a refeição, que ele vai ganhar dinheiro para comprar leite em pó e para avisá-lo sobre o que quer para o jantar. A mensagem a acalma e um pequeno sorriso surge em seu rosto. Ela responde dizendo que vai jantar na casa de sua família e que ele deveria acompanhá-la. Quando ele questiona qual seria seu papel, ela responde com firmeza, como o pai da criança. Lá fora, Wang Han olha para o celular e pensa em como ela é teimosa. Ele sorri, divertido por ela não chamá-lo simplesmente de marido. Então, ele sobe em sua moto e acelera. Naquela noite, um carro esportivo vermelho para na casa moderna da família Su. Wang Han, agora em um terno elegante, entra com Suki, que anuncia sua chegada. Eles são imediatamente confrontados por sua mãe, Yang Huimin, que, furiosa, exige saber por que Suki trouxe aquela coisa para casa novamente. Mantendo-se firme, Suki entrelaça seu braço com o de Wang Han e faz uma declaração impressionante. Eles já são casados, então não deve haver problema em ela trazer o marido para casa. A notícia deixa sua mãe em choque e raiva. Ela aponta um dedo acusador, gritando em descrença que Suki conseguiu uma certidão de casamento com o entregador e perguntando se ela perdeu o juízo. Com Wang Han ao seu lado, Suki retruca ferozmente que sabe exatamente o que está fazendo. A discussão é interrompida por seu pai, Su Jianye, e seu irmão, Su Lei. Do andar de cima, Su Jianye diz a eles para pararem de brigar durante um jantar em família. Surpreendentemente, Su Lei defende sua irmã, afirmando que é sua liberdade se casar com quem ela escolher. Com um sorriso acolhedor, Su Lei se vira para Wang
Wan Han chamando-o de cunhado e convidando-o a sentar, garantindo que a comida estará pronta em breve. Tentando acalmar a tensão, Su Jian manda a filha subir para se trocar antes de comerem. Enquanto Suki e Wan Han sobem as escadas, a família observa com desaprovação assim que eles estão fora do alcance da voz. Yang Huimin confronta o filho, exigindo saber por que ele está deixando a irmã se casar com um lixo. Com um sorriso malicioso, Su Lei revela seu plano. Ele já ligou para Qin Hao, que está a caminho. Sua mãe fica encantada e ambos compartilham um sorriso malicioso, aguardando ansiosamente o momento em que o lixo receberá uma lição. Pouco tempo depois, um convidado chega. Su Lei e seus pais o recebem à mesa de jantar, chamando-o de jovem mestre Qin. O convidado é Qin Hao, o noivo rejeitado de Su Qi. Ele parece irritado e pergunta a Su Lei por que ele foi chamado com tanta urgência, mas Su Lei apenas lhe diz para ter paciência, prometendo uma surpresa. Nesse momento, Su Qi e Wan Han voltam para o andar de baixo. Ao ver Qin Hao à mesa da família, Su Qi para, confusa sobre o porquê de ele estar ali. Sua mãe a repreende por ser lenta e pergunta se ela não consegue ver que o convidado chegou. Su Qi questiona por que ele estaria em um jantar em família. Yang Huimin a ignora alegremente e a instrui a se sentar ao lado de Qin Hao. Ao se aproximarem da mesa, Su Qi e Wan Han notam que há apenas uma cadeira vazia. Yang Huimin então profere um insulto deliberado, afirmando que nem todo gato ou cachorro é permitido na mesa de jantar da família Su. Sem se intimidar, Wan Han a desafia, perguntando por que Qin Hao consegue um assento, mas ele não consegue. Yang Huimin zomba, dizendo-lhe para olhar para si mesmo e questionando como ele ousou se comparar ao jovem mestre Qin. Impaciente, o pai de Suki friamente manda todos comerem, sugerindo que quem não tiver assento pode se agachar no chão. Em um gesto de lealdade, Suki se vira para Wan Han e lhe oferece a última cadeira, dizendo que ela ficará de pé. Enfurecido pela atitude desafiadora da filha, Su Jian bate a mão na mesa. Ele grita com Suki, perguntando se ela está se rebelando e ordenando que ela se sente para comer com Qin Hao. No entanto, Wan Han simplesmente permanece atrás de um Qin Hao visivelmente aterrorizado, com o olhar intenso fixo nele. A pressão silenciosa é demais. Em uma reviravolta chocante, Qin Hao, suado, levanta-se abruptamente. Nervosamente, ele oferece sua cadeira a Wan Han, chamando-o respeitosamente de irmão Wen e dizendo que se levantará em seu lugar. Toda a família Su fica perplexa. Yang Huimin pergunta a Qin Hao o que ele está fazendo, insistindo que não precisa ceder seu lugar porque uma pessoa como Wan Han não é digna de sua mesa de jantar. Ignorando-a, Qin Hao insiste que se o irmão Wan não é digno, então ele é ainda menos. Ele puxa a cadeira e pede a Wan Han que se sente. Após se sentar, Wan Han se vira para Su Qi, que ainda está de pé. Ele manda a mãe da criança se sentar, lembrando-a de que está grávida e não deve ficar de pé. Em seguida, serve-lhe um pedaço de carne do seu prato, dizendo-lhe para comer mais. O resto da família só consegue assistir, perplexo, sem entender por que o convidado está agindo de forma tão submissa. Percebendo que seu plano deu errado, Su Lei intervém. Ele coloca a mão no ombro de Qin Hao e diz que tem uma surpresa para ele, tentando retomar o controle.